Assim, aqui está o irmão Diógenes Dornelles. Ele realmente nos dá prazer. Para mim, ele me dá muito prazer de ver um jovem dedicado, um jovem que teme a Deus. Eu posso olhar para ele e dizer, é um Timóteo para nós. Paulo teve o seu Timóteo, que ele chegou a dizer, olha, poucas pessoas que têm a fé que Timóteo tem. E assim eu posso dizer também, diante de Deus e do irmão Diógenes, que no meu entender, no meu coração, hoje em dia são raros os jovens dedicados que entregam a sua vida para o Senhor Jesus, deixando este mundo e procurando fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele realmente transmita o dom que Deus deu a ele. Deus deu um dom a ele. Você lembra que Bombrana pregou uma mensagem? Os dons de Deus encontram os seus lugares. E ele encontrou o seu lugar, realmente, neste jovem. E ele agora, para dar glória a Deus, ele procura transmitir à igreja o que Deus deu a ele, ensinando a igreja. A palavra, trazendo esta bênção para nós, o qual você vai ouvi-lo, como já ouvi de outra vez aqui neste púlpito, e hoje você vai ouvi-lo pelo tempo que Deus o precisar dele. Amém? Assim então, que ele seja louvado o nome de Deus, e ele tem toda a liberdade para pregar o que estiver no teu coração. Boa noite, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, visitando os amados irmãos, desde a última vez que estivemos aqui, foi ano passado, já há um ano. E é sempre assim, viagens esporádicas, visitas esporádicas que eu posso fazer, tendo em vista o trabalho que vocês sabem que nós desenvolvemos de tradução. E nós nos ocupamos focalizando mais nesse trabalho. Mas sempre quando o pastor Walter nos faz o convite de trazer uma mensagem, nós nos sentimos muito honrados e ao mesmo tempo indignos, porque não temos nenhuma capacidade para fazer isso. Sim, eu não sou melhor que ninguém aqui. Eu não faço nada diferente do que você faz. O que eu faço é exatamente o que você faz. Eu leio a Bíblia, eu sou estudante da Bíblia como você. Então, sempre quando nos é dada a oportunidade e quando nós podemos estar aqui, tentamos então trazer algum estudo para, quem sabe, ajudar, se não for os que estão presentes, que talvez não tenham necessidade de ouvir, quem sabe aqueles outros que vão ter acesso ao material que vamos depois disponibilizar, como fizemos no ano passado. Trouxemos alguns estudos, divulgamos e coletamos muitos bons testemunhos, não somente, claro, do que nós expusemos naquela ocasião, mas também com esse trabalho que temos feito, das traduções dos sermões doutrinários do irmão Oliveira e do irmão Brian. Nós temos recebido vários testemunhos de muitas vidas. Está havendo um despertamento em todo o país. Muitas pessoas estão sendo despertadas para esta mensagem, para essa doutrina. E muitas pessoas estão nos escrevendo, dizendo, irmão Diógenes, aqui na minha Bahia, tem algum ministro pregando essa doutrina, quero frequentar um tabernáculo assim. Irmão Diógenes, aqui em Minas, aqui vários lugares, nós dissemos, olha, pode ser que haja, mas nós não temos domínio, não temos um controle, nós não ficamos monitorando quem está estudando. Nós apenas passamos a informação, só isso. Nós não somos um grupo organizado, eu sempre tenho dito aqui, nós não somos um grupo, nós somos uma família. Amém? Então, esses estudos é para todos aqueles que querem estudar e querem aprender. Seus ministros também querem estudar e compartilhar com a sua igreja, tem liberdade, eles não precisam ficar passando, dando satisfação para nós não precisamos, não cobramos isto. Nós aqui apenas queremos passar a informação. Amém? E como eu tenho dito, a igreja precisa disto. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento o povo de Deus tiver, menos fácil será dele ser manobrado ou manipulado. A doutrina, a palavra doutrina quer dizer ensino, nós precisamos de ensino. Eu mesmo estou sempre estudando e aprendendo com as minhas próprias traduções. E você talvez não vai acreditar no que eu vou dizer, mas eu aprendo até com os próprios sermões que eu preparo para trazer aqui. Eu aprendo com isso aqui, porque isso aqui não é para um, para dois, é para mim, é para todos, é para a noiva.
Mas agora eu realmente não me sinto digno de fazer esse trabalho. E eu tremo, as minhas carnes tremem quando estou aqui. Porque eu gostava de pregar quando eu estava na denominação. Porque na época eu achava que eu sabia alguma coisa. Porém, quando eu conheci a mensagem, então eu descobri que eu não sabia nada. E desde então eu fiquei muito receoso de fazer isto. Mas é aquilo que o Senhor nos permite trazer para os irmãos, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Deus vai aqui operar, eu creio, e vai falar conosco e vai falar com cada um de vocês aqui esta noite. Amém? Eu trouxe aqui um estudo e eu vou pedir para que você tenha um pouco de paciência comigo, para que nós possamos expor isso, e eu creio que será para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Amém? Eu quero que você então abra a sua Bíblia junto comigo, no livro de Hebreus, capítulo 1. Vamos ler os primeiros 4 versículos. Estou muito feliz de poder estar aqui e revendo mais uma vez os irmãos, em especial o pastor Walter, qual tenho um carinho muito especial. Eu sinto muito contente por essa oportunidade de estar aqui. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Diga graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Pai Celestial, é maravilhosa essa oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos estar aqui reunidos em torno da Tua Palavra, para juntos crescermos, Senhor, e sabendo que o Senhor está aqui através desta palavra, revelando-se a nós, edificando a Tua igreja, para dar prosseguimento a esta obra que Tu começaste em nossas vidas. Sabemos, Senhor, que Tu tem uma obra para cada um de nós, e aquilo que Tu começa, Tu termina. Tu és um Deus de continuidade. Estamos muito felizes, Senhor. Pedimos a Ti agora para que Tu venhas falar conosco, para que Tu venhas manifestar aqui a Tua glória e o Teu poder, Senhor. Nós damos liberdade agora ao Teu Espírito Santo, Senhor, para que Tu venhas aqui manifestar e tornar conhecido aqui os Teus mistérios para o Teu povo, conforme aquilo que Tu tem revelado para nós para este dia, através da Tua palavra e através do Teu mensageiro. Nós somos muito gratos a isso tudo, Senhor, porque sabemos que Tu tens tratado com o Teu povo, conosco, de uma forma muito especial, e nós Te damos graças por Tu ter nos dado a oportunidade de vislumbrar, de enxergar, de ver, Senhor, enquanto há tantos aí fora, Senhor, que não estão conseguindo contemplar aquilo que Tu nos tem dado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Fale com cada um de nós aqui, Senhor, e se há algum espírito de oposição à Tua palavra, Senhor, que seja repreendido e rechaçado, para que a Tua glória se manifeste no lugar, para que a Tua obra, Senhor, seja feita nos nossos corações, em nossas vidas. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido Ele me achou. Aleluia, glória a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Graças a Deus. Glória a Deus. Essa escritura de Hebreus 1 nos traz um entendimento profundo sobre
Deus e o seu Filho Jesus Cristo? Nós sabemos que nesses dias nos foi outorgado a possibilidade de compreendermos coisas que estavam nas Escrituras e que por muito tempo estavam veladas, estavam encobertas. Mas Deus enviou um mensageiro para que, através dele, de seu ministério, essas palavras, essas coisas, essas Escrituras que estavam encobertas, pudessem ser para nós reveladas. Através deste ministério, Deus nos deu este entendimento, esta clareza, esta compreensão. E este é o meio, é o canal por meio de quem Deus tem operado através do seu povo, através da noiva. E nós entendemos que a compreensão da doutrina, do entendimento da verdade de Deus, das Escrituras, da mensagem deste dia, tem que ser compreendida também somente através deste canal. Se você tentar substituir isso e tentar compreender essas palavras, essas verdades, através de uma outra instrumentalidade humana que não seja essa que Deus propôs e providenciou para nós, seria o equivalente a você tentar subir ao céu numa torre de Babel, ao invés de fazê-lo através da escada de Jacó. Deus já providenciou um caminho, Deus já nos concedeu um ministério. E esse ministério revelou esses mistérios para Deus, para a sua noiva, para o seu povo, o povo de Deus. E nós temos esse entendimento, e através deste ministério, nós temos aqui uma compreensão da palavra. Então, o que nós vamos tratar aqui é exatamente aquilo que está escrito na Bíblia, e aquilo que o profeta de Deus, o irmão William Branham, nos passou, porque nós entendemos, nós cremos, que ele foi um eco. Só o que ele fez foi ecoar as Escrituras e tornar claro, esclarecendo aquilo que estava aqui, mas que muitos não conseguiram entender. Estudiosos, seminaristas, teólogos não conseguiram entender. Então, o que nós vamos ver aqui não é teologia, não é ensino de seminário, é aquilo que o profeta de Deus nos mostrou, nos revelou através das Sagradas Escrituras. Amém? Então, as Escrituras que nós lemos aqui de Hebreus, diz que Deus havia falado naqueles últimos dias através do seu Filho. E é dito que esse Filho foi também o herdeiro de todas as coisas. E não é apenas isso que é dito, também é dito que através deste Filho, Deus fez o universo. Deus fez a criação. Quer dizer, então, que antes de haver uma criação, havia um ser manifestando-se através de um outro ser. Isso é que está sendo mostrado claramente aqui nessa Escritura. Agora, é dito também, este autor aqui diz que este ser, por quem Deus criou o universo, criou os mundos, diz que ele era o resplendor da glória. Para nós compreendermos aqui algumas coisas do que nós lemos, seria muito bom nós nos ater aqui a algumas definições. Quando você tem um entendimento de algumas definições, você vai ter um entendimento mais aberto, mais panorâmico do que essa Escritura está tratando. E quando eu falo em definições, estou me referindo aqui a exatamente os termos como estão no original e seu verdadeiro significado. Essa palavra aqui, resplendor da glória, esta palavra resplendor, ela vem do grego apalgasma. Apalgasma quer dizer brilho, quer dizer esplendor, quer dizer claridade. Então, o que a Escritura aqui está dizendo é que este Filho estava brilhando, estava cintilando, estava resplandecendo uma glória, uma luz. E mais adiante ele vai dizer que este que é o resplendor dessa luz é também uma expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Expressão exata. Vamos atentar agora para a definição dessa palavra. Essa palavra expressão exata, como foi traduzida, ela vem do grego caráter, mas não tem nada a ver com a palavra caráter do nosso português. Essa palavra caráter, preste muita atenção, no grego, significa estampa, significa pintura, significa uma figura estampada, uma representação. De acordo com a concordância de Strong, caráter significa uma cópia exata. Ele também diz, nessa concordância, Strong, que essa palavra caráter significa algo que foi cinzelado ou gravado. O que quer dizer isso? Um escultor pegou o seu cinzel, que é aquela ferramenta para esculpir, e usou ali um material, granito, seja lá o que for o material que ele usou, pegou seu cinzel e sua marretinha, não é isso? E começou ali a esculpir, começou ali a entalhar uma imagem, estampando uma figura, uma cópia exata. Uma cópia exata de quem, irmã Diógenes? Aqui é dito, do seu ser, o ser de Deus. Essa palavra ser vem do grego upostasis.
Upostasis quer dizer essência, quer dizer substância, quer dizer pessoa. Tanto é que na tradução do inglês, lá que o irmão Brana lia, lá está escrito que ele era uma expressão, uma imagem expressa da sua pessoa, ou substância, como está lá na tradução do espanhol. É disso que está sendo tratado. Então, este filho é uma cópia exata da pessoa de Deus. Significa entender que quando você viu o filho, você estava vendo nada mais nada menos do que o próprio Deus, porque ele era uma cópia exata, perfeita. Este filho estava ali manifestando, exteriorizando tudo aquilo que Deus era. Todos os seus atributos estavam ali, os atributos qualitativos, quantitativos de Deus estavam sendo ali refletidos no seu filho. Ele era uma cópia exata, perfeita de Deus. Qualquer um que olhasse para o filho estaria vendo para o próprio Deus, porque era isso que o filho estava refletindo, manifestando, expressando tudo aquilo que Deus era. Ele estava aqui resplandecendo uma glória, mas esta glória não era do filho, era deste ser, deste upostasis, dessa essência, substância. Mas é bom você entender que este filho não está apenas manifestando ou demonstrando de uma forma aparente, embora isso seja num plano dimensional que nós não pertencemos, é uma outra dimensão. Nossa carne não poderia contemplar isso, mas nesta dimensão onde isso foi expressado e manifestado, Deus ali estava sendo revelado e conhecido. E quando a primeira criação, os anjos foram criados, eles estavam contemplando Deus através deste filho, porque ele estava refletindo tudo aquilo que Deus era. Mas ele não está apenas aqui manifestando de uma forma aparente, se upostar essa essência, essa substância de Deus, da pessoa de Deus. Ele tinha uma parte disso, ele era feito dessa mesma substância. Agora a Escritura diz que através desse ser, que é uma cópia exata e genuína de Deus, uma imagem lavrada, uma imagem cinzelada de Deus, Deus através dessa cópia exata de si mesmo, Deus estava através dele criando as coisas, criando o universo. Isso significa que este filho não apenas estava tendo uma aparência de Deus, mas ele estava atuando e agindo como Deus, embora não fosse Deus. Então, este reflexo de Deus, através desse filho, estava ali manifestando tudo aquilo que Deus era. O filho ali estava, portanto, numa forma de Deus. Estava atuando como Deus. E estava refletindo exatamente tudo aquilo que Deus era. Porque ele era o seu caráter, uma cópia exata e perfeita. O filho tinha ali uma luz, estava exalando, exteriorizando, expressando uma luz que ninguém mais possuía, uma luz única em todo o universo, que era ali o resplendor, o apalgasma da glória, da luz de Deus. Mas não era a sua glória, era a glória de Deus, sendo através dele refletida. Um ser manifestando-se através de outro ser. Isso tem que ficar muito bem entendido, porque é exatamente isso que a Escritura está falando. E você vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai também falar um pouco disso aqui, lá naquela carta aos Filipenses, quando ele diz que ali o Filho estava na forma de Deus, não é isso? Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele subsistindo na forma de Deus, ele está se referindo aqui ao Filho Jesus antes da criação, porque antes da criação Deus estava manifestando-se através dele, e ali o Filho estava na forma de Deus, antes da criação. O Filho, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Por que isso? Porque o Filho sabia que ele era o caráter de Deus, uma cópia exata de Deus, e que Deus estava manifestando-se através dele, e que Deus estava criando através dele, mas ele sabia que não era ele que estava criando, era o seu Deus, era o seu Pai. E ele não tomou isso como usurpação. Vamos usar aqui um português bem claro, isso aqui não subiu à cabeça de Jesus. Ele estava ali na forma de Deus, atuando como Deus, agindo como Deus, resplandecendo tudo aquilo que seu Pai era, mas ele não pensou em nenhum momento dizendo, eu sou Deus, eu que estou fazendo. Ele sabia o tempo todo que era o Pai nele fazendo, era o Pai nele criando. Ele não teve por usurpação dizer, eu sou isto. Ele era um reflexo disso, ele era uma cópia exata de Deus, para que Deus pudesse, através dele, ser manifestado e conhecido e expressado. Então, o apóstolo Paulo diz depois, mas antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana. Agora Paulo aqui está se referindo ao momento em que o Filho deixa a filiação do Pai e vem aqui manifestar-se num corpo de homem, em carne humana. O Filho fez isto. Agora, essa escritura aqui, ela é muito similar com aquela outra escritura que todos conhecem, de João, capítulo 1. Eu quero ler com você agora essa escritura. João, capítulo 1, os primeiros versículos. João vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você prestar atenção, você vai ver que esses primeiros 3 versículos aqui do capítulo 1 de João, está falando e tratando exatamente da mesma coisa dos primeiros 3 versículos do capítulo 1 do livro de Hebreus. Eles estão falando absolutamente a mesma coisa. Você percebeu isso? Ele está falando aqui de um ser manifestando-se através de um outro ser. Agora, vamos fazer aqui com esta passagem de João a mesma coisa que fizemos com a passagem de Hebreus. Vamos aqui para algumas definições, porque aqui a tradução que eu estou lendo aqui é atualizada, talvez você esteja lendo a corrigida. Algumas traduções diz palavra, eu estou lendo aqui, diz no princípio era o verbo, tanto faz, palavra, verbo, você sabe que é a mesma coisa? Mas você sabe que o texto que ele está, a palavra que está aqui no original grego é logos, sim? No princípio era o logos. O que significa essa palavra logos? Vamos para as definições, para nós compreendermos o que a Escritura está dizendo. A palavra logos, de acordo com a concordância de Strong, significa algo que foi dito, incluindo o pensamento. Ou seja, logos significa um discurso, significa algo que foi falado, mas não é apenas isso. Isto que está sendo dito e falado é uma manifestação de algo que foi antes pensado. Ele está dizendo que, Strong está dizendo que logos é algo que foi dito, incluindo o pensamento. Logos também significa raciocínio, significa argumento. Logos significa pensamento, discurso, fala, palavra. E nessa concordância, Strong vai um pouco mais além. Ele vai mostrar para você que essa palavra logos é derivada de uma outra palavra do grego, que é legos. E a palavra lego se refere a um discurso que também está associada a outras palavras do grego, que eu não quis colocar aqui para você, mas só vou expor aqui em termos gerais para você entender. Essa palavra lego se refere a um discurso que envolve a expressão do indivíduo, ou seja, uma pessoa está sendo manifestando-se, discursando, falando algo. E essa palavra também vem de uma outra palavra grega, que significa algo que foi dito, um discurso que foi proferido e que quebra um silêncio. Havia um silêncio, e de repente alguém fala e quebra esse silêncio. A palavra lego envolve tudo isso. E a palavra logos vem desta palavra, lego. Então, esta palavra logos, na verdade, ela é uma espécie de neologismo. Nos dias de João, quando ele escreveu o seu evangelho, essa palavra era muito recente, era muito nova. Ela tinha sido criada ali há poucos anos. Quem primeiro fez uso dessa palavra foi um filósofo e um estudioso, um historiador judeu chamado Filo de Alexandria, no Egito. Dizem que Filo nasceu no ano 30 a.C. e morreu por volta do ano 54, mas aí já é uma divergência, outros dizem que morreu no ano 54 ou 45 depois de Cristo. Bom, por essas datas você percebe que este Filo foi um contemporâneo de Jesus. Mas nós não temos a menor possibilidade se ele esteve na Palestina nos dias que Jesus esteve lá ministrando. Mas ele pertenceu a essa época. Filo foi o primeiro que usou esta palavra logos. Ele criou esta palavra para manifestar ali, expor um princípio filosófico que não era dele, mas antigo, de outros filósofos. Um princípio filosófico que teria sido começado a ser exposto através de Heráclito e que depois foi conservado e mantido adiante por outros filósofos. Essa palavra logos, ela é usada para definir alguns conceitos, alguns ditames do pensamento filosófico, envolvendo alguns aspectos voltados à filosofia, alguns tipos de pensamentos.
Essa palavra logos que Philon usou aqui, ela poderia ser usada, por exemplo, para você ter um entendimento sobre o processo ou o conceito de potência e ato. Ou seja, de que uma coisa, para ser manifestada, ela tem que conter algo em seu interior. Eu tenho que tomar aqui um exemplo para você assimilar melhor, porque eu não vou aqui pregar filosofia. Tanto é que eu não sei, eu não sou filósofo. E se eu pregasse, você não ia entender, eu quero ser compreendido. Então, vou usar figuras simples para você entender. É como uma semente de abóbora, ok? Você pega uma semente de abóbora e você vai plantar e você depois vai ter uma abóbora. Mas se você não conhece a abóbora e você só tem uma semente, você não tem condição de saber o que ela é, ok? Mas você sabe que aquela semente de abóbora é uma abóbora potencial, embora atualmente não seja ainda uma abóbora, mas quando você plantar, você vai ver que ela vai dar frutos e vai produzir abóboras. Mas você pode pegar aquela sementinha e dizer, aqui há abóboras, potencialmente, sim? Quando você vê a abóbora, o fruto daquela semente que foi plantada, então o que você está vendo naquela abóbora? Você está vendo todos os atributos daquela sementinha. Mas veja, a semente só se tornou conhecida para você, ela só revelou para você tudo o que ela era quando você viu o quê? A semente não, quando você viu a abóbora, o seu fruto. Sim? Então, a semente já tem ali a abóbora, embora não seja ainda uma abóbora, mas você tem potencialmente ela. O princípio de Logos, ele sintetiza este conjunto de pensamento. O princípio de Logos, esse princípio filosófico de Logos também é usado para você falar do princípio de causa e efeito, de que um efeito é sucedido após uma causa, e de que o efeito nunca é maior que a causa, o efeito é menor que a causa, mas que também a causa acompanha o efeito. Onde o efeito estiver, ele vai manifestar o mesmo tipo de efeito que lhe foi causado por aquela causa original. Então, o efeito vai produzir outros efeitos, mas aqueles efeitos que serão produzidos será o mesmo tipo de efeito que a sua causa original. Então, em termos gerais, o que significa isso é que a causa acompanha o efeito. O efeito vai manifestar a mesma coisa que a causa é, mas aí o efeito nunca é igual à causa. O princípio filosófico de Logos também pode envolver isto. E agora você tem aqui João usando essa palavra Logos, que foi criada ali recentemente, há pouco tempo. Não me pergunte como que João ficou sabendo dessa palavra. Eu não sei se ele conheceu Philon pessoalmente, ou um discípulo de Philon estava discursando em Éfeso, numa praça, e ele ficou ouvindo, e alguém falou em Logos. Eu não sei como é que foi, se ele ouviu, se ele leu alguma coisa, já tinha algo escrito sobre isso. Mas você vê que aqui ele colocou esta palavra Logos no seu evangelho. Então, se ele colocou e fez uso dessa palavra, isso significa que ele teve que fazer um estudo de filosofia. Porque quando ele colocou essa palavra no seu evangelho, ele não deu um outro sentido para ela. Ele deu a mesma aplicação que o princípio filosófico de Logos envolvia. Então ele teve que estudar o que Logos significava. E quando ele entendeu o significado de Logos, ele viu que ele podia fazer uso dessa palavra para também falar desta relação de Deus com o seu Filho. Ele usou esta palavra. Agora lembre-se, Logos significa um pensamento, não é isso? Algo que foi discursado, uma palavra, que é um pensamento expresso. E o irmão Branham nos ensinou exatamente isso, porque ele também procurava as definições para auxiliar o povo de Deus. Exatamente isso que o irmão Branham falou. O Logos é um pensamento que foi expresso. Então aqui João está dizendo, no princípio era o Logos, no princípio era a palavra. Então ele está dizendo, no princípio houve um pensamento que foi expressado, que foi falado, que foi discursado, que foi manifestado. Porém, veja que o princípio desta palavra não foi exatamente quando ela foi falada ou verbalizada, mas quando ela foi o quê? Pensada, porque antes de ser palavra tinha que ser o quê? Um pensamento. Bom, mas antes de ter pensamento tinha que haver o quê? Alguém que pensasse esse pensamento. Tinha que haver uma mente que antecedia. E é por isso que depois você vai ver João dizendo, e o verbo estava com Deus. O que João aqui está dizendo é mostrando a você qual foi a mente que produziu este pensamento. De onde veio este pensamento, que depois foi verbalizado? Ele está dizendo, veio de Deus, porque estava com ele. Então isso significa o quê? Que quando este pensamento de Deus foi mentalizado e refletido através da palavra verbalizada, o que ele estava refletindo? O que estava naquela mente, porque ela estava com Deus. E é por isso que depois você vai ver ele dizendo, e o verbo era Deus. Porque ele estava refletindo exatamente aquilo que Deus era. Mas veja, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque nós já sabemos que Logos quer dizer pensamento expressado, e quando ele diz que este verbo é Deus, você não pode entender que ele está dizendo aqui que Deus foi um pensamento, porque é isso que a palavra Logos significa, um pensamento falado, expressado, e Deus não é isso. Deus não foi pensado,
Se você quer dizer que ele foi pensado, então temos que admitir que houve uma mente antes de Deus, houve uma causa que originou Deus, houve um ser anterior a Deus? Não. Mas como então que João está dizendo que esse verbo é o próprio Deus? Exatamente isso. Ele está dizendo que este verbo, esta palavra, estava ali refletindo tudo aquilo que Deus era. Quando você via Logos, você estava vendo o próprio Deus, porque era Deus que estava ali, mas embora era o Filho de Deus, manifestando Deus, porque era uma cópia exata, caráter de Deus, refletindo seus atributos, suas qualidades, todas ali. Era a mente de Deus agora sendo ali expressa, embora não fosse Deus, mas ele estava refletindo Deus. Mas como ele estava refletindo Deus, sendo o reflexo dele, você poderia olhar para o verbo e dizer, o verbo era Deus. E é exatamente isso que João está dizendo. Veja, se você não entender esses princípios filosóficos aqui, porque é exatamente isso que João está falando, você vai ficar um pouco sem entender. Porque o que eu estou mostrando aqui para você é que João 1:1 é filosofia pura, porque ele não mudou o conceito de Logos que os filósofos davam. Ele está usando a mesma aplicação do princípio filosófico de Logos aqui no seu Evangelho. Agora, veja que ele também está dizendo aqui que através dele, por intermédio dele, Deus criou os universos, Deus criou o mundo, através desse pensamento que foi falado, verbalizado, discursado. Mas veja, este verbo que foi falado e manifestado é uma manifestação e uma exteriorização de Deus mesmo. Mas você está entendendo que agora este Logos está tratando disso, de um conjunto de um efeito antecedido por uma causa e que este efeito está manifestando a própria causa que o produziu. Este é o princípio filosófico de Logos. Então aqui o que você está vendo é um pensamento gerado, manifestado, expressando a mente, ou seja, a ideia original que o produziu está acompanhando, está indo com ele. É isso que a palavra Logos significa. É a mesma coisa que os teus pensamentos. Você não pode separar os teus pensamentos de você ou da tua mente. Você pode? Você não pode. Poderia você, por favor, pegar os teus pensamentos, guardar numa caixinha, numa gaveta e trancafiar e deixar na tua casa e vir aqui sem eles? Você não pode fazer isso, porque você está aqui, a tua mente está aqui, onde a tua mente estiver, teus pensamentos vão ter que estar com ela, não é verdade? Porque foi a tua mente que produziu. Da mesma forma, assim é Deus, o seu Filho. Você não pode separar Deus do seu Filho, porque eles são únicos, eles são juntos substancialmente, embora haja uma distinção, haja uma diferença. Porque veja, os teus pensamentos não podem existir por si mesmo. Ele só existe porque a tua mente está aí, porque é ela que produziu. Da mesma forma, o Filho não existe por si mesmo, ele só existe porque Deus que o causou, originou, está ali acompanhando ele está junto, eles estão juntos, você não pode separá-los, mas há uma distinção. Você está conseguindo entender isto? Então, veja, e depois, João, ele continua dizendo aqui, no seu livro, no capítulo 1, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É aquilo que nós vimos ali em Hebreus, só de uma forma mais clara. Ele está dizendo agora que este Filho, este verbo está resplandecendo uma luz. Ele está dizendo que essa luz aqui é uma vida. Essa luz que é a vida Zoe de Deus, que estava no Filho e agora estava sendo ali manifestada. Mas ele diz aqui que as trevas não conheceram. Então, este Filho, esta luz que ele está exalando, que ele está resplandecendo, porque ele é o apalgasma dela, é a luz, é a vida Zoe de Deus, nele. Ou então você pode dizer que é Deus nele, através do seu Filho, manifestando-se, tornando-se conhecido. Agora veja, essas três escrituras que eu li aqui para você, Hebreus, Filipenses e João, mostra aqui claramente para você um ser manifestando-se através, por intermédio, não é isto? De um outro ser, por meio do qual Deus fez a criação, Deus fez o mundo. Irmão Branham mostrou para nós claramente isso que estava nas Escrituras, e por incrível que pareça, muitos estudiosos parecem que não estavam conseguindo entender isto. Um ser manifestando-se, expressando-se através de um outro ser, só que esse outro ser não manifestava a si próprio, manifestava aquele ser que o gerou, de quem ele saiu, e de quem ele faz parte, porque ele tem uma parte dessa substância, desse upostasis. Branham explicou isto e tornou isto conhecido através do seu ministério, mas ele não usou teologia, ele usou palavras simples. E agora eu quero mostrar para você algumas mensagens do irmão Branham. Nós vamos ler alguns bons parágrafos aqui, para você ver o que nós estamos tratando, é aquilo que a Bíblia diz, e que o profeta nos tornou mais claro. Alguns estavam lendo, mas não estavam entendendo, mas agora o profeta nos mostra aqui. Ele mostrou para nós claramente um ser manifestando-se através de um outro ser. Você vai ver isso lá na mensagem do irmão Branham,
pregado em 1950, Atitude e Quem é Deus. Ele vai dizer assim: então ele primeiro foi Deus, Jeová. E vamos somente retratar agora como um pequeno drama. Era assim que ele tinha que fazer para tornar conhecido, ele tinha que criar uma imagem, uma figura, ele não era teólogo, ok? Como eu tive que usar aqui a figura de uma semente, de uma abóbora, ok? Vamos imaginar um drama para que você possa entender isto. Vamos ver surgindo do espaço onde nada existe, vamos fazer disso uma pequena luz branca, como uma luz mística, como um halo. E esse era o Logos que saiu de Deus no princípio, ou seja, a palavra, o pensamento que expressava aquilo que Deus era. Sim, o pensamento expresso de Deus. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai. Esse era o que estava no princípio, que era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso é João 1, ok? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. No princípio era Deus. E então de Deus veio o Logos. Primeiro Deus, um ser. E depois desse Deus vem um outro ser, o Logos. Por meio de quem Deus se revelou e se manifestou, tornou-se conhecido. E ele vai dizer aqui, este Logos é uma parte de Deus que saiu de Deus. Sim, você já entendeu, ele tem a mesma hipostasis de Deus, a mesma essência, ele é da mesma substância do Pai, por isso que ele veio do Pai. Agora, veja, este é apenas como uma criança brincando em frente à porta. Era o Filho de Deus, o Logos. Veja, ele tem que criar aqui uma imagem para você entender. E é óbvio que a teologia jamais pode aceitar esse tipo de coisa aqui. A teologia não aceita esse tipo de imagem que ele está criando. Ele está aqui fazendo uma figura para você entender que Deus é comparado aqui como um pai. Esse pai aqui está sentado na varanda de frente à casa, lendo o seu jornal. Ele diz que o filho você pode entender como sendo um menininho brincando de triciclo em volta da casa, ou chutando, jogando bola. Ele cria essa figura para fazer uma explicação para você daquilo que as Escrituras estavam mostrando, de que existe um outro ser manifestando-se através de um outro ser. Agora, você sabe, não apenas a teologia não concorda com isso, mas acredite, nós temos irmãos da mensagem que também não concordam com essa figura que o profeta pintou aqui. Mas ele veio, foi enviado de Deus para nos tornar as Escrituras claras, conhecidas, e é isso, esta preocupação que o irmão Branham está tendo. Embora nós tenhamos alguns ministros, inclusive irmãos, dizendo, não, isso aqui está errado, isso foi um erro do irmão Branham, o irmão Branham não cometeu nenhum erro aqui. Isso aqui foi em 1950, eles dizem, isso foi muito tempo atrás, isso foi no tempo que o profeta nem era profeta ainda. Eu não sei como é que eles conseguem dizer isto. Você consegue imaginar um menino de 24 anos, lá em 33, quando ele teve aquelas 7 visões e 7 eventos que devem ocorrer antes da vinda de Cristo? Você sabe que daquelas 7 visões, 5 já se cumpriram, não é isso? Isso mostrou que ele foi um falso profeta? Ele era um rapaz de 24 anos e Deus já tinha visões, Deus já estava mostrando coisas para ele. Como que alguém pode dizer que no passado ele não tinha revisão, ele não era profeta? Se um rapaz de 24 anos tinha aquelas visões e isso não é profeta, então não sei o que é profeta. Então, se Deus já estava falando desde quando ele tinha aquela idade, agora aqui em 1950 você acha que ele está cometendo um erro, um equívoco? Ele está mostrando para você o que a Escritura estava dizendo, mas que muitos não estavam entendendo. E você vai ver que em outros sermões mais adiante, ele vai continuar com o mesmo pensamento, com o mesmo ensino, com a mesma explicação. Uma outra mensagem do irmão Branham, perguntas e respostas sobre Gênesis, 3 anos depois, 53. Se o que ele falou em 50 fosse um erro, em 3 anos já teria que ter corrigido. Você não concorda comigo? Então veja o que ele vai dizer aqui agora. Bem, parágrafo 7. Notem agora, em Gênesis 1, 26, primeiro vamos ler a primeira parte. Deus disse, façamos. Aí o profeta grifa, agora façamos. Façamos o homem a nossa própria imagem. O profeta diz, nossa. Ele grifa isso, chama a atenção disso. Claro, nós percebemos que ele está conversando com alguém. Ele estava falando a um outro ser. Ele está mostrando aquilo que as Escrituras estavam mostrando. Está tornando apenas mais claro para você, numa linguagem mais clara para você entender. Um ser se expressando e manifestando-se e conversando com outro ser, dialogando com outro ser. E depois ele continua. No parágrafo 10. A primeira criação foi Deus mesmo, e de Deus saiu o Logos. A primeira criação foi Deus. Irmão, ele disse isso mesmo, irmão Jorge? Ele disse. É isso que está lá no texto em inglês, e é isso que está no áudio. Eu conferi a gravação. É isso mesmo que ele está dizendo.
Ele está dizendo que Deus aqui, a primeira criação foi Deus e manifestou-se através deste Logos, que saiu dele. Este Logos, você já está entendendo, é o caráter de Deus, uma cópia exata de Deus, onde Deus pudesse ser conhecido, manifestado, exteriorizado, expressado. Nós temos as definições, ficou tudo bem mais claro para você, não ficou? Então, ele vai dizer depois, o qual foi o Filho de Deus. Aquele Logos que saiu de Deus era o Filho de Deus, mas ele estava expressando o quê? Deus. Ele era o resplendor de uma glória. Glória de quem? De si? Não, de Deus. De uma luz, de uma vida, que não era dele, mas do Pai. Mas você podia ver o Pai através dele. Então, quando você via o Filho, você estava vendo quem? Deus. Então, o Filho aqui é Deus mesmo. É Deus que você está vendo aqui. Você não está vendo dois, você está vendo só um. Porque não há uma segunda glória, não há uma terceira, não há uma. Só há uma glória, só uma luz, só uma vida. E ele é uma cópia exata disso, ele está revelando, expressando isso. Ok. Depois ele diz, o qual foi o Filho de Deus, o Logos, o qual era a palavra. Parágrafo 13, notem. Então, após um tempo, eu começo a ver uma pequena e sagrada luz começando a se formar, como um pequeno halo ou algo. Deus, Ele mesmo, deu a luz a este Filho, o qual era antes mesmo que houvesse um átomo. O que ele está falando aqui? Está falando da pré-existência do Filho. Antes que houvesse o mundo, antes que houvesse as criações, Deus estava já manifestando através de um outro ser, que era o seu Filho. Então, ele está dizendo aqui que o Filho tinha uma pré-existência. Hebreus fala disso, Filipenses nos mostra que fala isso também, e João também trata a mesma coisa. Quero dizer, antes que houvesse ar para fazer um átomo, este foi, Jesus disse, glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos, nós, é plural, então é mais de um ali. Antes da fundação do mundo, veja, o profeta aqui está fazendo uso de uma outra escritura para você provar que Jesus mesmo fez questão de mostrar que antes da criação, antes que houvesse mundo, o Pai estava com o Filho estava com o Pai, você tinha dois ali, um ser manifestando-se através de outro ser. Ele tinha respaldo bíblico para o que ele estava dizendo. Parágrafo 14. Podemos ver um halo permanecendo ali. Este é o Filho de Deus, o Logos. Posso vê-lo com toda a eternidade, brincando como uma criança ao redor da porta do Pai. Está usando a mesma figura 3 anos depois. Se ele cometeu um erro 3 anos antes, ele teria que ter corrigido. Ele está conservando as mesmas ilustrações, a mesma figura, porque esse é o seu ensino, ele nunca mudou isso, porque não há nenhum erro aqui. Façamos o homem a nossa imagem. Aqui ele vai dizer isso. Ele está repetindo. Parágrafo 18. Façamos. Ele vai dizer quem? Pai e Filho. 2. O Pai manifestando-se através do Filho e dizendo para o Filho, façamos. Porque o Filho é o agente da criação de Deus. É por isso que ele está falando com o Filho. Façamos o homem a nossa própria imagem. Parágrafo 30. Deus desceu a imagem do homem no homem Cristo Jesus para sofrer dor. Deus não podia sofrer dor no espírito, como ele poderia sofrer dor física no espírito. Deus mesmo desceu e habitou em um corpo humano e sofreu tentação. Parágrafo 42. Deus manifestou-se a si mesmo em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, no seu Filho, Deus se manifestou, tornou-se conhecido. Mostrou que ele era. O Filho revelou, mostrou que o Pai era. Jesus era Jeová manifestado em carne, naquela carne estava Jeová manifestado, desceu e se manifestou. Agora, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não é um como o seu dedo, um, como algumas pessoas pensam que é. Então veja, aqui você está vendo o irmão Branham tratando da pré-filiação de Jesus. Ou se você quiser dizer, se expressar de outra forma, a filiação pré-criacional, porque foi antes da criação, o Filho já existia, o Filho já estava ali com o Pai. O profeta sempre falou dessa pré-existência do Filho, dessa pré-filiação, ou dessa filiação pré-criacional, e isto o irmão Branham nunca mudou em todo o seu ensino. Isso aqui é nos anos 50, você vai ver que depois, numa outra mensagem nos anos 60, ele vai continuar pregando a mesma coisa, ele vai falar de uma filiação lá antes da criação, ele não mudou isto. Se isso aqui fosse um erro, então ele teria tempo para corrigir. Uma mensagem que ele pregou depois, abandonando tudo, pregado 23 de janeiro de 62, ou seja, 12 anos depois. Se fosse um erro, já tinha que ter corrigido, não é verdade? Ele vai dizer aqui, nós vemos que ele não tinha, ele teve que se tornar um refúgio para todos nós. Ele abandonou sua filiação entre ele e o Pai. 12 anos depois, o irmão Branham continuou pregando a mesma coisa?
Um Deus que tinha um filho, e agora está dizendo que este filho abandona essa filiação. Ele deixa o seu companheirismo, essa filiação que ele tem com o Pai, para vir até aqui manifestar-se no corpo de carne. Se isso aqui fosse um erro, ele já tinha que ter corrigido. Ele está pregando a mesma coisa, ele nunca mudou este ensino. Embora alguns digam que ele estava cometendo um erro. Você sabia disto? Ele não conhecia pecado, se tornou pecado por nós. Nossos pecados foram colocados sobre ele. Ele abandonou a filiação e se tornou pecado. Agora, ele pode fazer de pecadores filhos, amém? Esta é a boa parte, toma pecadores e faz deles filhos ao abandonar sua filiação. Veja, o irmão Branham nunca abandonou esse ensino. Para se tornar pecado, ele toma pecadores e faz deles filhos, amém? Que privilégio. Sim, Senhor. Parágrafo 139. Ele abandonou sua filiação e se tornou pecado e levou nossos pecados para que ele pudesse tomar pecadores e fazer deles filhos. Ele tornou-se eu para que eu pudesse me tornar ele. Ele se tornou um pecador para que eu pudesse me tornar um filho de Deus, como ele é um filho de Deus. Oh, esse é admirável o que ele tem feito. Veja, ele tem tomado o seu lugar para que você pudesse tomar o seu lugar. Vós sois coerdeiros com ele no reino. Sim, sim, como ele é primogênito, ele tem direito a 50% da herança, mas ele comparte e reparte tudo isso conosco. Nós também somos coerdeiros com o Filho, diga glória a Deus por isso. Ele nos fez coerdeiros com ele no reino. Ele se tornou um pecador como você. Seus pecados foram colocados sobre ele para que ele pudesse tomar você e fazê-lo um cidadão do céu e se assentar com ele no reino de Deus. Como ele disse, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Não foi isso? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E ele vai outorgar isto a você? Então, irmão Branham, ele nunca negou este ensino. Ele nunca revogou, ele nunca corrigiu isto. Mas nós temos aí ministros dizendo que isto foi um erro, isto foi um erro, porque o irmão Branham não tinha entendimento, ele não era um profeta, não tinha revelação. Mas este é o ensino do irmão Branham, ele nunca voltou atrás, ele nunca corrigiu isto. E eu quero aqui ler para você agora um testemunho do irmão Oliveira, que foi um discípulo associado do irmão Branham. Ele vai tratar exatamente disso, porque isso não é somente aqui, mas em todos os lugares, na América é dito, não, o irmão Branham cometeu um erro, esse negócio que havia um outro ser, falando com outro ser, não, isso foi um erro. Veja que o irmão Oliveira que vai dizer, um sermão que traduzimos da série da idade, o papel do filho, a partir do parágrafo 16, o irmão Oliveira vai dizer assim, portanto, ele foi totalmente pré-existente, o filho tinha uma pré-existência. E o irmão Branham descreve isto, aquela luz que se formou com uma criança brincando em volta do trono do Pai. Nós já vimos isso aqui. E ele segue diretamente todos os passos da criação pela palavra e formação. Então, começando com o sol, a grande massa fundida, da qual pedaços flutuaram e caíram por bilhões de anos, resfriando e formando as geleiras, criando a América. Ele falou acerca de Kentucky. Você tem que lê-lo por si mesmo. Agora, escute isso. Quando que o irmão Branham se arrependeu? Quando que ele disse, eu cometi um erro, eu estava apenas ilustrando? O irmão Oliveira que está dizendo, se estão dizendo que o irmão Branham errou quando ele disse isso, onde é que está fito onde ele diz, eu cometi um erro, esqueça o que eu falei no passado. O irmão Oliveira que está dizendo, não há nenhum erro, ele não disse isso, não há registro disso. Ele não cometeu nenhum erro aqui. O irmão Branham não estava ilustrando, ele estava falando a verdade. E ele falou a verdade sobre o mistério dos selos e o ministério para o qual ele foi chamado, contando-nos aquelas coisas quais não eram conhecidas desde antes da fundação do mundo. Elas estavam aqui na Bíblia, porém elas nunca foram explicadas. Ninguém estava entendendo aquilo ali. E ele as explicou e elas trouxe adiante uma por uma. Não há nenhum erro aqui, meu irmão. Então quando você vê ele dizendo, façamos quem? O Pai e o Filho. Não há nenhum erro nisso. Quando ele diz, agora ele está falando com outro ser, não há nenhum erro disso. Quando ele diz lá em atitude que é Deus, agora nós temos dois, Deus e através de Deus, o seu Filho que é o Logos, não há nenhum erro disso. Ele nunca cometeu um erro ao falar essas coisas, ele nunca corrigiu isso, porque não era um erro.
Então eu quero dizer para você, alguns dizem, isso aqui foi tudo um erro, o profeta foi corrigir depois de Deus, e Deus modificou o que ele falou. Não é verdade isso. A grande verdade é que não é que Deus está corrigindo o profeta. A grande verdade é que nós temos homens tentando corrigir o profeta de Deus. É isso que está acontecendo. Não há nenhum erro aqui. Ele apenas está tornando claro o que as Escrituras estão dizendo. Agora a questão é, você pode aceitar o que ele disse? Então veja, nós compreendemos melhor agora através das definições. Logos é um pensamento expresso. Mas você entendeu agora que esse logos é um princípio filosófico. Esse pensamento está expressando Deus, revelando e manifestando aquilo que Deus era. Um pensamento e a ideia original que produziu esse pensamento está acompanhando. Ou como podemos usar no exemplo que citamos há pouco, um pensamento e uma mente produziu o pensamento. Você tem o pensamento, mas você tem a mente junto. Não é isso? Então, quando você tem ali o Logos manifestando-se, você tem Deus manifestando-se. Então, da mesma forma como você sabe que a palavra, o Logos, é Deus, você pode chamar Deus, o próprio Deus, de Logos também. E o irmão Branda fazia isso. Na mensagem, a semente não herdará com a palha, no parágrafo 82, o irmão Branda vai dizer assim, Jesus era Deus, ele era. Seu pai foi o grande Logos, ele mesmo. Veja, ele está também tratando de Deus como sendo Logos. E o filho era Deus por quê? Porque ele tinha em si toda essa carga genética do seu pai, não é isso? O seu DNA, o seu RNA estava ali, Deus estava ali manifestando-se. Por isso que Deus também é Logos, porque esse é o princípio filosófico de Logos. O Logos revela aquilo que ele era, o pensamento está manifestando aquilo que estava na mente. Então, se a palavra está revelando Deus, então Deus também tem que ser Logos, mas não como pensamento pensado, porque Deus não é um pensamento, mas ele é a ideia que produziu o pensamento, essa mente que forjou o pensamento. Então, isso faz também dele, de uma certa forma, Logos, ele é Logos, Deus é Logos, porque o Logos, o verbo que surgiu de Deus, revelou que Deus era. Agora, veja que quando Deus manifestou-se através do seu Filho antes da criação, ele estava ali manifestando tudo que Deus era através do seu Filho, porque ele era uma cópia exata de Deus, o caráter de Deus. E os anjos conheceram Deus através do Filho, porque foi através dele que ele se manifestou. Porém, houve uma ocasião que Deus também queria que os homens conhecessem Deus. E para isso ele teve que fazer a mesma coisa que ele fez lá antes da criação. Ele vai fazer a mesma coisa aqui, ele vai criar uma cópia exata de si mesmo, uma réplica de si, agora em carne humana. Para que, irmão Jorge? Para que nós também pudéssemos ver Deus, como os anjos lá puderam ver naquela dimensão, que nós não poderíamos, mas agora para que nós nessa dimensão pudéssemos ver Deus faz exatamente a mesma coisa, ele vai criar uma cópia de si mesmo, para refletir-se através dessa cópia, fazendo dela uma máscara para ele se manifestar perante o povo, Deus velando-se em carne humana, para que o homem agora pudesse vê-lo e tocá-lo e apalpá-lo. Irmão Branham explicou isso, vamos ler alguma coisa sobre isso. Mensagem, ele jurou por si mesmo, não temos sermão traduzido. Irmão Branham diz assim, quando Deus condescendeu e fez sombra sobre a Virgem Maria, ele era uma vida. E a vida fez sombra e criou uma célula de sangue ao redor de si. Deus criou ao redor de si uma célula de sangue. Escute a explicação do irmão Branham. Alguém sabe de onde vem a célula de sangue do macho? Isso é correto? A vida se encontra na célula de sangue, e a célula de sangue vem do macho, não da fêmea. E aí é onde a vida está, no esperma do macho. Note, então Deus, ele mesmo veio até o ventre da Virgem Maria, encerrou-se numa célula de sangue criada. Deus envolveu-se numa célula de sangue, ele estava criando ali uma massa, um corpo, para que ele pudesse ali expressar-se, manifestar-se. Aleluia, diz Mambrana. Vê? O que causou a coisa lá atrás, no princípio? Sangue. A vida estava no sangue. Lá atrás foi o que isto causou no princípio. Agora, para afastar isso, Deus, ele mesmo tem que vir, e ele fez a si mesmo um pouco real, ou seja, para que agora nós também pudéssemos vê-lo. Naquela dimensão só os anjos poderiam contemplá-lo, agora se torna um pouco real também para nós. Entrou no ventre de Maria e criou em torno de si uma parede, o qual era a célula de sangue. Então o que o irmão aqui está dizendo é que agora Deus está criando um corpo para si, uma máscara para que ele pudesse manifestar. E ele está aqui dizendo que Deus se envolveu em torno dessa parede, desse corpo que ele estava ali criando. Sim? Desculpe o que eu vou usar aqui como uma ilustração. Pode ser que sou sacrilégio, mas minha mãe ela trabalha com artesanato e ela tem uns moldes de silicone. Ela coloca uma massa ali, não é isso? E ela aperta ali, faz pressão e depois ela tira aquele molde de silicone e o que ficou moldado aparece ali naquela massa.
Eu quero usar isso como ilustração, porque é isso que o profeta aqui está dizendo que Deus fez naquele corpo que ele estava criando, naquela célula de sangue ali, na Virgem Maria. Deus estava criando um corpo, ele estava ali imprimindo suas marcas digitais naquele corpo. Ele estava imprimindo ali suas características, seus atributos estavam ali. Ele apressou isso contra si mesmo para que ali ficasse registrado tudo aquilo que Deus também era, para que ele também pudesse se tornar real, para que ele também pudesse se tornar conhecido. Deus agora estava fazendo isso num corpo de carne, para imprimir ali seus atributos, suas características. Deus estava fazendo isso, exatamente isso que o irmão está dizendo. E um estudo que nós temos do irmão Liveio, ele também vai falar da mesma coisa que o irmão Branda falou, na mensagem O Juiz e a Noiva, a partir do parágrafo 61. Ele vai dizer assim: Deus reduziu os seus atributos. Ele não era Deus reduzindo a si mesmo, era Deus reduzindo os seus atributos. Porque o profeta disse que o Logos é a plenitude dos atributos de Deus. Então, quando o Logos, que é o Filho de Deus, manifestou-se e usou aquele corpo para ali habitar, ele está dizendo que ali era Deus manifestado nos seus atributos, embora não fosse Deus, seus atributos. Não era Deus sendo reduzido ali, eram os seus atributos sendo reduzidos naquele corpo de carne. E ele os colocou em um espermatozoide e um óvulo para as combinações produzirem aquele Filho de Deus. Portanto, ele era a expressa imagem de Deus, a irradiação de Deus, mas ele não era Deus. Ele não era Deus por si mesmo, porque Deus não pode nascer. Não, Deus não pode nascer, Deus é espírito, Deus não tem corpo. Mas aquele Logos que ali se manifestou, o caráter de Deus, que levava consigo os atributos de Deus, estava ali se manifestando. Então você tem ali os atributos de Deus em carne humana. E agora ele vai dizer, a própria vida dos atributos de Deus estava então em carne, e aquele bebê que nasceu era o Logos, e o Logos é a palavra que contém a ideia. Veja, esse aqui é o princípio filosófico de Logos. O Logos é um pensamento expresso, e você tem ali não apenas um pensamento, mas o próprio Deus que originou aquele pensamento se manifestando ali. Esse é o princípio de Logos, o princípio filosófico de Logos. Como estávamos em nossos... Ok, estou pulando uma coisa aqui, vamos lá. A própria vida dos atributos de Deus estava em carne, e aquele bebê que nasceu era o Logos. E o Logos é a palavra que contém a ideia, e aquele bebê nasceu com todos os atributos no qual Deus pudesse ser uma manifestação. Então, desde aquele bebê ali, Deus já estava ali se manifestando, embora o bebê não fosse Deus, porque o bebê não pode, Deus não pode nascer. Mas você tem Deus ali manifestado, seus atributos estão ali. Como estávamos em nossos pais terrenos, assim este que nasce e que é chamado de Jesus, estava em seu pai, ele tinha de possuir em carne cada atributo qualitativo em uma forma humana. Desta forma, ele era o Filho de Deus. Depois, Deus veio e habitou nele. A plenitude veio e habitou. É por isso que ele podia dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Os anjos viam Logos e estavam vendo o Pai, estavam vendo Deus. Porém, agora em carne humana nós estamos vendo o Filho, mas quem nós estamos vendo? Estamos vendo Deus, Deus mesmo ali. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então veja, o irmão Branham estava ensinando que quando Deus estava criando ali aquele corpo, Deus estava ali se revelando, se manifestando, expressando-se através daquele corpo, fazendo ali uma réplica, uma cópia de si mesmo, um caráter, uma cópia exata de si. Ele estava ali pegando aquela massa e pegando o seu cinzel, não é isso? E talhando ali uma imagem que pudesse ser a figura perfeita, uma estampa perfeita daquilo que Deus era. Isso que o irmão Branham chama, que ele fala, é o que ele chama de o princípio da criação de Deus. Jesus foi o princípio da criação de Deus. Vamos ver como é que o irmão Branham explicou isso. No sermão Provando Sua Palavra, parágrafo 145. Agora, vemos que Deus entrou nesta pequena célula, veja, e ele começou a desenvolver células, absorveu as vitaminas da sua mãe, e coisas assim como ela, e então quando estava completamente amadurecido, aos 30 anos de idade, ele foi batizado em obediência a João aqui embaixo, ou a Deus na água, e se foi. O que aconteceu? A pomba que era Deus em morfe, em espírito, agora manifestando-se em carne, em morfe, em carne, ou descendo do céu, com uma voz dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. O que ele veio fazer?
redimir essa parte da terra, ele era o princípio da criação de Deus. Está falando de Jesus, está falando do Filho de Deus, Jesus, o princípio da criação de Deus. Porque Deus, escute isso, Deus não é uma criação, somente em Cristo ele é uma criação. O que ele está dizendo aqui? Deus não é uma criação. Mas quando Deus criou aquele corpo ali, para poder manifestar os seus próprios atributos, e aquele Logos que estava ali continha o caráter de Deus, um reflexo de tudo aquilo que Deus era, quando você tinha aquele corpo ali sendo criado, você tinha ali Deus criado. Jesus em carne humana era um Deus criado. É isso que o Umbanda está falando. Deus não tem como ser criado, ele não é uma criação, mas em Cristo ele é uma criação. Porque Deus é eterno e um espírito, e não se cria um espírito. Ele era o princípio da criação de Deus. Então veja, isso é uma coisa que a teologia não pode concordar. Eles não aceitam isso aqui. Isso aqui é um dos argumentos que é usado lá fora, na América, porque eu acompanhei alguns fóruns deles. Esse é um dos ensinos do Umbanda que eles usam para provar que ele é um falso profeta, porque eles não aceitam isso. Como que Deus é criado? Só que este é o ensino do Umbanda, e se ele ensinou isso, nós temos que crer no que ele ensinou. Se ele disse que Jesus em carne humana é um Deus criado, eu vou crer nisso. Então o que o Umbanda está dizendo é que quando aquele bebê nasceu, ali era Jesus nascendo, e embora Deus não pode nascer, você pode dizer que era Deus nascendo ali, porque ele é um princípio da criação, Deus em criação. Deus não pode morrer, mas quando você vê o Cristo morrendo ali, você pode dizer que era Deus morrendo, porque ele é um Deus criado. Porque naquela carne, ainda sendo ali uma carne humana, era um reflexo de Deus, era a manifestação de Deus, era Deus ali, Deus criado. Jesus no corpo de carne era Deus criado. Mas adiante, no meu sermão, parágrafo 149, o Umbanda vai dizer assim: este filho da virgem era a palavra manifestada. Agora, São João 1, se quiser ler isso, este filho da virgem era a palavra manifestada, o princípio da criação de Deus. Quando Jesus ali nasceu, você poderia dizer que ali era Deus sendo criado. Agora, este filho da virgem era a palavra manifestada. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Parágrafo 183. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Deus é a palavra, ele era Jeová manifestado, ele era o princípio da criação de Deus. Deus em criação. Então, ali no Filho de Deus, você tem Deus em uma criação. Então você tem Deus ali. Mas ele não é Deus, é uma cópia de Deus. Está manifestando os atributos de Deus ali, mas não é Deus, é um Deus criado, porque Deus é espírito, mas Deus criou um corpo para que seu filho habitasse naquele corpo, e aquele corpo estava sendo uma manifestação do próprio Deus ali. Então, numa mensagem que ele pregou, ele vai falar com mais detalhes, porque este corpo passa a ser uma máscara de Deus, uma criação de si mesmo, uma criação de Deus. E quando você tem esse entendimento, você vai compreender melhor por que às vezes o Umbanda dizia que ali aquele bebê era Deus, que Jeová era Deus, não é isso? Ali o bebê chorando, Jeová chorando. Mensagem incredulidade não impede a Deus, parágrafo 62. Mas Deus se fez pequeno, Deus, um bebê. Sim, Jesus em carne humana era um Deus criado. Não foi Deus que nasceu, foi seu filho. Mas como ele é uma réplica, o caráter de Deus, o reflexo de Deus, você pode dizer que Deus está ali. É isso que o Umbanda está dizendo. Deus, um bebê, numa manjedoura. Deus, Jeová chorando. Por que isso? Porque Jesus é um Deus criado. A teologia não pode aceitar isso, mas esse é o ensino do Umbanda. E se ele ensinou isso, eu creio nisso. Poderia você imaginar Jeová brincando como menino adolescente? Ele era Deus, Deus estava nele. Deus ali, seu caráter, seus atributos ali, sendo refletidos naquele corpo de carne. É isso que fazia aquele bebê, Jeová Deus. Deus estava ali sendo refletido, seus atributos, embora Deus não estivesse ali. Era o corpo manifestando Deus, mas não era Deus. Isso mesmo, ele veio para expressar a Deus. Aquele corpo estava expressando Deus, por isso que você podia dizer que era Deus que estava ali. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então veja que naquele corpo você também estava vendo ali o apalgasma de Deus, a glória de Deus ali velada numa carne humana. E quando Cristo veio, ele não veio para tornar a si mesmo conhecido,
Ele veio para tornar conhecido esse apalgasma do seu Pai, que é Deus. Ele não veio revelar a sua glória, ele não tem uma glória própria, ele não tem uma vida própria, ele não tem um nome próprio, ele não tem uma unção própria, ele não tem um espírito próprio. Tudo que o Filho tem é aquilo que Deus lhe outorgou como herança, e o Filho somente reflete isso. Então, quando ele veio, o que ele veio fazer? Veio refletir a si mesmo. Ele não tinha nada para refletir, ele veio para refletir o que Deus era, nele, em si mesmo. É isso que o Mombrana ensinou. Lá no livro das Eras, página 332, Mombrana vai dizer assim: Cristo não desceu para fazer a si mesmo conhecido, não. Ele não veio para revelar a Ele. Ele não veio para revelar o Filho, Ele veio para revelar e fazer conhecido o Pai. Quando você viu o Filho, você não via o Filho, você viu o Pai. Nós não sabemos nada do Filho, porque tudo que o Filho revelou não foi nada dele, foi aquilo que Deus lhe deu e lhe mostrou que ele era. Foi isso que o Filho revelou. Deus, a pessoa de Deus. Então, quando você vê que ali você tem Deus se manifestando, você sabe que quando o Filho nasceu, o Filho de Deus, aquilo é um cumprimento das Escrituras. E quando você tem o cumprimento, que é a interpretação da palavra cumprida, você pode dizer que ali também é Deus se manifestando na forma da sua palavra. A palavra escrita, falada e agora manifestada em carne humana. A Escritura é a palavra e a palavra é Deus. E quando uma palavra profetizada se cumpre, você tem ali Deus, a palavra, naquela carne. Quando o Filho nasceu, você tinha Deus ali encarnado. Mombrana ensinava isso, porque ele era a Escritura que foi escrita, profetizada e agora cumprida. Na mensagem Reprovação por causa da palavra, parágrafo 208, Mombrana vai dizer assim: anjo estava em seu nascimento, como os anjos devem ter olhado para baixo, regozijando, quando eles olharam para baixo, sobre a manjedoura, e viram Deus encarnado. Os anjos viram Deus encarnado. Sim, aquilo ali era a palavra cumprida. Isaías 7,14, não é isso? Um sinal será dado, uma virgem conceberá, ela dará luz a um menino, se chamará Deus conosco, Emanuel, não é isso? Quando aquela escritura se cumpriu, aquela escritura era a palavra de Deus, e quando você tem essa escritura em carne humana, você tem Deus ali encarnado, a escritura cumprida em carne humana, Deus encarnado, era isso que os anjos estavam vendo, a palavra, a escritura cumprida num corpo de carne, ali. Amém? Eles não admiram que começaram a gritar: hoje na cidade de Davi é nascido Cristo Salvador. Anjos regozijaram e eles bateram suas grandes asas, e sobre os montes da Judéia eles cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, o homem de boa vontade. Eles viram a palavra de Deus, enquanto observavam para vê-la manifesta, e ali estava ela, a palavra de Deus manifesta. Parágrafo 254. Ele nunca escreveu uma palavra. Escreveu ele? Não. Ele nunca escreveu uma palavra, porque ele era a palavra. Ele era a palavra que havia sido escrita. Ele era a manifestação daquela palavra. Então, quando ele diz ali que naquela manjedoura você tem Deus encarnado, ele está dizendo isso. Ali você tem a escritura encarnada, a palavra que é Deus encarnada. Mas não é Deus, a pessoa de Deus ali encarnado. É a sua escritura em carne humana, que é a palavra de Deus e que é Deus. É isso que o Mombrana está dizendo. Agora, você sabe que há umas pessoas que leem isso aqui e se confundem. Eles dizem que é o próprio Deus que está aqui encarnado, que aqui é Deus e um bebê. Mas o Mombrana não ensinou isso. Os unicistas ensinam isso nas denominações, mas o Mombrana disse: eu não sou unicista. Então você tem que entender que se ele está dizendo aqui algo parecido que eles estão falando de fora, você tem que entender que há uma diferença aqui nesse ensino. Porque o Mombrana também diz que quando Deus criou este corpo, ele só veio de fato Deus habitar neste corpo no Rio Jordão, 30 anos depois. Ele falou isto. E isto não é um ensino unicista, o unicista não ensina isso. O unicista diz que Deus nasceu ali, e que Deus estava ali o tempo todo, mas não é isso que o Mombrana ensinava. O que ele ensinava é que ali você tem os atributos de Deus, o Logos, que é um reflexo de Deus, não é isso? O caráter de Deus, ali refletido, o corpo também é Deus, porque Deus ali imprimiu suas características naquele corpo, você tem ali um reflexo, uma cópia, uma réplica de Deus, é verdade? Mas Deus mesmo, a pessoa de Deus, só veio habitar naquele corpo quando Deus veio de encontro ao seu Filho no Rio Jordão, no batismo do Rio Jordão. Mensagem Paradoxo, 6 de fevereiro de 64, parágrafo 282. E este garotinho, uma criança de 12 anos de idade, sem sabedoria de modo algum. Ora, mas apenas um garotinho de 12 anos de idade. O Pai não habitava nele naquele tempo. Deus não estava naquele corpo até então.
O que você tinha era um reflexo de Deus, mas Deus mesmo, a pessoa de Deus não estava ali ainda naquele corpo. Ele criou aquele corpo para o seu filho, porque a Escritura diz, um corpo me preparaste, não é isso? Mas agora Deus está vindo aqui, para habitar naquele corpo, para que a Escritura total de Isaías 7,14 se cumprisse, porque a outra parte diz que depois que a Virgem concebesse, ele seria o que? Emanuel, Deus conosco, e agora aqui no Rio Jordão, aquele menino que nasceu 30 anos depois, se torna de fato Emanuel, Deus conosco, porque agora é Deus habitando naquela carne. Até então Deus não estava ali, só o que você tinha eram os seus reflexos, os seus atributos, mas aquilo não era Deus, não era a pessoa de Deus, eram os seus atributos reduzidos em corpo de carne, mas não era Deus reduzido, Deus não estava ali ainda. É isso que o irmão Branham estava ensinando, e isso definitivamente não é unicismo. O unicista não ensina isto. O Pai não habitava nele naquele tempo, porque ele veio no dia que ele o batizou, ele viu o Espírito de Deus descendo e entrou nele. Então agora você tem Deus em carne humana, e agora você tem o quê? Emanuel, a Escritura cumprida. Os resultados da decisão, parágrafo 39, nós encontramos depois que ele saiu do deserto, Jesus saiu do deserto, depois de suas tentações, depois que o Espírito Santo veio sobre ele sem medida, Jesus tinha nele o Espírito do Pai agora sem medida, e o preencheu e fez dele Emanuel. Somente quando Deus entrou naquele corpo, depois de 30 anos, é que ele foi Emanuel. É isso que o Moreno está dizendo. Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então você tem que entender que o irmão Branham aqui está ensinando que quando o Filho revelou Deus no seu nascimento, ele estava ali manifestando Deus, mas Deus mesmo não estava ali. Deus começou a revelar-se ele mesmo no seu Filho, quando ele o preencheu a si mesmo, o seu Filho, do seu Espírito sem medida. Agora ali você tem Deus. Porém, então você tem que entender algo aqui do ensino do irmão Branham. Se Deus teve que entrar naquele corpo no Rio Jordão, quando Deus criou aquele corpo, ele estava refletindo Deus, é verdade. E Deus mesmo desceu ali, o profeta ensina isso. Deus mesmo desceu e se envolveu naquela célula, não é isso? Para imprimir naquele corpo as suas marcas, as suas características. Mas você tem que entender que se depois o profeta diz que 30 anos é de fato quando Deus entra naquele corpo, então houve uma transição. Houve um momento em que quando Deus criou aquele corpo, ele precisou sair daquele corpo. O unicista não ensina isso. O unicista vai ensinar para você que quando Deus criou aquele corpo, Deus já estava ali, ficou até o fim, mas não foi isso que o Umbanda disse. Porque se você entender que Deus estava ali desde o início, como que ele vai dizer que Deus, 30 anos depois, vai de fato habitar naquele corpo se ele já estivesse nele? Então houve uma transição. Em algum momento Deus criou aquele corpo e saiu daquele corpo, para depois habitar. Isso definitivamente não é unicismo. Agora, por que há tanta confusão? E por que muitos não conseguem ver isso? Porque o irmão Branham nunca deixou clara essa transição. Ele nunca falou disso, mas houve. Houve. E o irmão Oliveira fala que ele nunca falou disso, nunca tratou disso. Um sermão que traduzimos, da Idade, parte 2, parágrafo 40. Agora Jesus disse, um corpo tu tens preparado. Deus preparou para o seu filho um corpo. Quando Deus mesmo veio, se envolveu naquele corpo para imprimir suas marcas, ok? Ele então teria, no meu entendimento, pelo menos, bem, o irmão Branham nunca disse isso. O irmão Branham nunca tocou nesse assunto. É por isso que eles estão confusos. Ele desocuparia isso. Ou seja, Deus veio, criou um corpo e desocupou este corpo. Só que o irmão Branham nunca falou disso. Não há fitas falando disso. Mas isso tem que ter acontecido. E o irmão Branham tinha esse entendimento. Porque se você não crê que não houve essa transição, então você vai fazer o profeta entrar em conflito com o seu próprio ensino, com a sua própria doutrina. Ele não entrou em conflito com a sua doutrina. Houve uma transição. Ele teria que desocupar. Porém, se ele não desocupou, quando Deus criou aquele corpo, se depois Deus não desocupou, não saiu daquele corpo, como que ele poderia ter voltado então no Rio Jordão? Se ele não tivesse desocupado isto para entrar e possuí-lo inteiramente? Então, houve essa transição. E isso mostra que o irmão Branham não era unicista, porque o unicista não ensina assim, mas era exatamente assim que o irmão Branham ensinava. No Rio Jordão, agora você tem Deus de fato, até então você não tinha. Você tinha ali a palavra encarnada, cumprida, a Escritura. Você tinha ali os atributos de Deus no corpo de carne, então você podia dizer ali que era Jeová chorando, não é isso? Jeová brincando, um bebê, Deus ali, sim, seus atributos estavam ali. Ele já estava sendo reflexo, o filho estava ali, aquele Logos que saiu de Deus, e como o profeta disse, abandonou sua filiação com o Pai, agora estava ali em carne humana, mas ele continuava sendo ali um reflexo de Deus, embora ele não fosse Deus. Há uma diferença, há uma distinção.
Eles são o mesmo em termos de substância, em essência e hipostases, mas há uma distinção. Há um Deus e há um Filho. E o irmão Branham ensina que primeiro Deus enviou este Filho. E depois que ele enviou este Filho, Deus o que ele fez? Ele mesmo veio neste Filho. Mensagem Unidade, parágrafo 161. O irmão Branham vai dizer aqui: e o próprio Pai que enviou o Filho, veio no Filho. Unidade é um. Deus envia o Filho e depois ele vem no Filho. Esta é a ordem, este é o ensino do irmão Branham. Deus envia o Filho. E você sabe que tem alguns que estão até negando que Deus enviou um Filho, porque eles dizem que o Filho é o próprio Deus. Deus não é um atributo de Filho, não. Ali é Deus manifestando-se no seu Filho. Ele envia o seu Filho e depois Deus mesmo vem e encarna no corpo do seu Filho. E quando você tem Deus ali em carne, você não tem dois, você só tem um, porque o Filho continua manifestando aquilo que Deus é. Porque quando o Filho começa o ministério, ele começa a falar, ele começa a profetizar, ele começa a criar pães e peixes, mas não é o Filho fazendo, era Deus criando. Exatamente o que o Filho fazia lá na eternidade antes da criação, agora Deus está repetindo tudo isso no seu Filho, agora no corpo de carne. Então você tem ali um só Deus no seu Filho. É uma só unção, é um só Espírito, é uma só palavra. O Filho não tem uma doutrina própria. O Filho não tem um ensino próprio. Seu ensino, sua doutrina, sua palavra é aquilo que Deus lhe mostrou. E o Filho somente podia falar aquilo que Deus lhe dava para falar. E o Filho somente podia agir e fazer aquilo que Deus lhe dizia para fazer. E eles eram únicos, estavam em unidade, eram um. Você não via dois, você só via um. Embora havia ali o Pai e o Filho. Agora, vamos ver um pouco mais sobre o que o Mambana fala sobre este Jesus, o Filho de Deus, sendo o reflexo de Deus. Porque Jesus, ele não veio para revelar a si mesmo, ele veio até nós para revelar seu Pai, que é Deus. Então Jesus é o reflexo de Deus. É disso que lá é tratado em Hebreus. Você tem ali uma cópia, um caráter exato de Deus, que é um reflexo, uma obra cinzelada, um reflexo de Deus. O Mambana ensinava isso, porque é isso que as Escrituras diziam. Não diziam que o Filho era o próprio Deus, mas era um reflexo perfeito de Deus. A obra-prima de Deus identificada, parágrafo 116. E ele veio, está falando do Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio para refletir o Pai. O Filho estava aqui para refletir Deus. E o Pai era a palavra. Bom, então você não precisa pensar muito. Se o Filho veio para refletir o Pai, e o Pai era a palavra, então o Filho também é a palavra. Mas você está entendendo que ele é o reflexo da palavra. Ele não é Deus mesmo, ele é o reflexo dela. Ele veio para expressá-la. Amém? Agora, eu me sinto realmente religioso. Ele veio para refletir a palavra do Pai. Deus disse que ele estaria ali, e ele estava ali. A perfeita obra-prima do grande trabalho manual de Deus. Sim, aquele corpo de carne que foi criada era Deus criado. Aquele corpo era o corpo de Deus, para que Deus se tornasse real. Sim, uma réplica de si mesmo. É disso que o Mambana está falando, uma obra manual de Deus. Oh, que coisa! Ele foi o perfeito reflexo dele. Ele refletiu tudo que Deus tinha falado. Ele refletiu o que Adão disse a seu respeito. Ele refletiu tudo que os profetas disseram, tudo que os patriarcas disseram, tudo que ele disse. Ele foi o cumprimento da palavra. Todos os tipos se cumpriram nele. Você crê nisso? Todos os tipos da Bíblia, do Antigo Testamento, foram cumpridos. As sombras do Antigo Pacto foram cumpridas na pessoa do Filho de Deus. Os tipos se cumpriram nele, todos. Sim, ele se tornou o Jeová do Novo Testamento. Ele foi o Jeová do Antigo Testamento. A palavra, então, que estava na coluna de fogo, se manifestou e habitou entre nós. O Jeová do Antigo Testamento tornou-se o Jeová do Novo Testamento. Ele foi um perfeito reflexo de Deus. Mas ele não era Deus. Os resultados da decisão, parágrafo 109. Veja, o Mambana aqui está mostrando que Jesus é Deus. Mas ele está mostrando para você de que forma que ele é Deus. Ele é o reflexo de Deus. Ele é o reflexo da sua palavra. Ele é o cumprimento da palavra. Sim, você tem várias escrituras nos evangelhos falando que Jesus é Deus. Você tem ali escrituras que mostram que Jesus é Deus. E agora o profeta está explicando o porquê. Sim, você sabe, os unicistas, os trinitários usam muito isso. Eu tenho mesmo isso escrito lá na contracapa da minha Bíblia. As escrituras, se você quiser, posso aqui citá-la. Romanos 9,5, Tito 2,13, 1 João 5,20, João 20,28, João 5,18, Colossenses 2,2, 1 Timóteo 1,17, 2 Pedro
Essas são algumas escrituras que alguns usam para dizer que Jesus é o próprio Deus, o único Deus, mas agora aqui você está vendo o profeta mostrando, explicando para você que ele está ali como reflexo, por isso que você pode dizer que Jesus é Deus. Porque ele é Deus. Porque quando você vê Jesus, você não vê o Filho não veio revelar nada de si mesmo, ele veio revelar o Pai, a upostase do Pai. Ele foi o apaugasma, a glória do Pai. Ele não veio revelar a si mesmo. Então aquelas escrituras que falam que Jesus é Deus, é isso. Deus no seu Filho, revelando-se. Os resultados da decisão, parágrafo 109, Romano diz assim: ele veio aqui para expressar a palavra de Deus. Ele era a expressão de Deus. Ele não era Deus, mas ele era a expressão de Deus. Deus mesmo estava expressando-se através de seu Filho, está claro? Deus expressando-se no Filho, e quando você vê Filho, você vê o Deus expressando. Então você pode dizer que o Filho ali é Deus que está ali. Ele não está expressando outra coisa. Por isso que o Filho era Deus. Então, você vê que uma hora uma banda fala que Jesus é Deus, outra hora Jesus não é Deus. Sim, porque aquele filho que nasceu, aquele bebê que nasceu, embora fosse ali a manifestação de Deus, não era Deus, porque Deus mesmo só veio quando ele habitou naquele corpo. Então ele está dizendo, uma hora ele é Deus, outra hora ele não é Deus. Mas irmão Jorge, eu não consigo entender isso. Eu, sinceramente, não consigo compreender que essa coisa de que Jesus é Deus e Jesus não é Deus. Bom, faça um esforço, porque este é o ensino do irmão Branham. Ele não era unicista. Eu sei que o unicista nunca vai dizer para você que Jesus não é Deus, mas ele não era unicista. Então, às vezes, o irmão Branham dizia, olha, Jesus não é Deus. Perguntas e respostas, número 3, parágrafo 110. O irmão Branham vai dizer assim, agora recordem, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Como que é isso, irmão Diógenes? Nós não somos a palavra e somos a palavra. Como que é isso? Como que nós somos a palavra? Nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Mas como que nós somos? Bom, nós somos a palavra se a palavra estiver em nós. Se a palavra estiver em mim, estiver em você, você é a palavra. Se você for filho da palavra, se você for gerado da palavra, você vai ser um reflexo dela, você vai ser tudo que ela é, você vai expressar o que ela é, você é a palavra. Se a palavra estiver em você, mas veja, você não é a palavra. Mas se a palavra estiver em você, você é ela. Se você for gerado dela, se você é filho dela, você vai ser um reflexo, uma cópia perfeita da palavra. É isso que o Bruno está dizendo. Então ele está dizendo, veja, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Aí depois ele diz assim, você compreendeu isto? Eu creio que os irmãos lá ouviram e disseram, sim, eu não sou a palavra, mas sou a palavra. Sim, irmão Bruno, eu compreendi, ok. Agora, veja, ele estava construindo um pensamento. Olha o que ele vai dizer agora. Jesus não era Deus. Mas ele era Deus. Como que Jesus não era Deus e era Deus? Da mesma forma que você não é a palavra, mas você é a palavra. Jesus era Deus porque Deus estava nele, porque ele era filho de Deus, ele estava refletindo aquilo que Deus era. Este é o ensino do irmão Branham. E isso definitivamente não é unicismo. Você está conseguindo ver aqui as diferenças? É por isso que quando os judeus viram Jesus, e Jesus dizendo que era o Filho de Deus, eles quiseram apedrejá-lo, não é isso? Porque eles sabiam que quando eles estavam dizendo que ele era o Filho de Deus, eles estavam entendendo que ali, o que eles estavam vendo era Deus mesmo. Porque se ele é um filho da palavra, tem que ser o que a palavra é. Jesus não é a Deus, Jesus não é a palavra, mas a palavra estava nele, refletindo-se, manifestando-se através dele, e isso fazia do Filho Deus, e eles quiseram apedrejá-lo. O irmão Branham vai explicar mais claro isso no sermão Mensagem da Graça, parágrafo 187. O que o fez Deus? O que tornou Jesus Deus? O que fez do Filho Deus? É porque o Espírito de Deus estava nele. É isso que fez ele Deus. Ele não era Deus, mas como Deus estava nele, isso fez dele Deus. Isso não é unicismo. Então veja que a partir do momento que agora você tem Deus encarnado no corpo de homem, você tem ali Deus, Emanuel, não é isso? Deus sem medida, o Espírito de Deus sem medida num corpo de carne. E o irmão Branham vai trazer um ensinamento que também não é um ensinamento unicista, porque o unicista também não ensina isso. E tudo bem, ele falou, eu não sou unicista. Agora eu não sei por que fizeram da mensagem dele sabelianismo, unicismo, porque ele não pregou unicismo. Ele vai falar uma coisa agora que os unicistas não ensinam. Ele vai dizer que agora quando Deus entrou naquele corpo, então você tem ali quem? O Filho, no corpo de carne, mas você também tem quem agora? Deus, o Pai está ali com o Filho. Agora você tem ali aqueles dois que estavam conversando, né? Façamos quem? O Pai e o Filho. Ele está falando com outro ser, agora você tem tudo isso repetido ali no corpo de carne. Eles ali reduzidos no corpo de carne.
O profeta vai dizer que ali são dois. Sim. Mensagem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não temos sermão traduzido. Esse sermão foi cedido para o irmão Luiz Henrique, pelo irmão Gabriel Bidia Lobos. Ele mandou vários textos de sermões do irmão Branham. E o irmão Luiz Henrique pediu para eu traduzir, e eu traduzi para ele, e fiquei com uma cópia, porque algumas coisas aqui não tinha visto. Talvez alguns irmãos tenham até traduzido isso, mas eu ainda não tinha visto. Então é um sermão que nós não temos traduzido, mas eu traduzi. 22 de setembro de 57. O irmão Branham vai dizer assim, embora você já saiba, já tenha esse conhecimento, mas dessa forma como o irmão Branham fala, aqui eu não tinha visto ainda, eles não podiam entender. Uma hora era Deus falando, outra hora era Jesus falando. E ele era uma dupla personalidade, como se diz. Cristo parecia ser uma dupla personalidade. Tenha muito cuidado. Veja, o profeta está dizendo, Jesus parecia ser uma pessoa com dupla personalidade, mas ele não era. Parecia, mas não era. O que é uma pessoa com dupla personalidade? É uma pessoa manifestando-se de forma diferente. Uma hora ele se manifesta de uma forma e outra hora se manifesta de outra forma, não é isso? Como se fosse dois, como se fosse uma pessoa se comportando como se fosse dois, não é isso? Branham diz aqui que Jesus parecia ser uma pessoa com dupla personalidade, mas Branham diz, não é nada disso. Então o que é? Ele vai explicar. Às vezes ele falava e eles coçavam suas cabeças, seus discípulos, os apóstolos. Eles não compreendiam. Ele falava uma coisa uma hora, parecia, e outra coisa outra hora. O que era isso? Era Jesus falando e depois Cristo falando. Jesus era o homem, o Filho de Deus. Cristo era o Deus que estava nele. Não era ali dois atributos falando, eram dois seres, Deus e o seu Filho. Ele diz Jesus, o homem, e Cristo, que era Deus. Veja, ele não está falando de atributos, está falando de Deus. Deus não é atributo, Deus é um ser. Deus é Deus. Dizendo, não sou eu que faz as obras, meu Pai que habita em mim, é Ele que faz a obra. Vê, Deus não divide a sua glória com ninguém. O que o irmão Branham está dizendo aqui? O irmão Branham aqui está dizendo exatamente isso. Deus não disse para o seu filho, meu filho, você pode fazer as obras e dizer para todos que é você mesmo que está fazendo. Ele não autorizou o seu filho a fazer isso. Por que isso? Porque ele está dizendo, Deus não divide a sua glória com ninguém. O filho a todo instante teve que dizer, não sou eu, é meu pai que faz. Não sou eu que estou dizendo, é meu pai que está falando. Embora às vezes era o filho falando, e outra hora era Deus, Cristo, o pai, falando. Bálsamo em Gileade, 18 de fevereiro de 61, também não temos traduzido. Parágrafo 80. Aqui uma banda vai ser mais claro. Quantos sabem que eles não puderam compreendê-lo? Certamente. Por quê? Eles pensavam que ele tinha uma dupla personalidade. Não, diz o profeta, ele não era uma pessoa com dupla personalidade. Não era uma pessoa, não era um ser ali representando um outro ser. Não era isto. Às vezes era Jesus falando, e às vezes era o Pai nele falando. Há um sermão de uma até mais claro, ele diz lá no sermão, o selo do anticristo, ele compara o Pai e o Filho como as moléculas da água, o hidrogênio e o oxigênio. Assim como as duas moléculas estão juntas, hidrogênio e oxigênio, ele fala, assim, ambos têm que absolutamente estar juntos. Ele faz essa comparativa, essa comparação de Deus e o Pai, ambos, e ambos, meu irmão, ambos são dois. Então você tem, não uma pessoa revelando-se de duas formas diferentes, não é isso, você tem dois ali. Dois ali. É isso que o Branham estava ensinando. Se você faz do Pai e o Filho uma só pessoa, então você está anulando o que o profeta está dizendo. Porque ele disse que o Filho não era uma pessoa se manifestando de duas formas, é dois ali, o Pai e o Filho. É exatamente isso que ele está dizendo. E você sabe que o próprio Filho ensinou isso? O profeta só disse isso porque foi isso que o próprio Jesus disse. Ele disse que ele estava ali e estava refletindo o Pai, porque o Pai estava nele, e ele até tomou uma escritura para provar que ele e o Pai eram dois, porque havia ali ele e o seu Pai. Ele disse que o Pai o enviou, mas ele não deixou o seu Filho sozinho, o Pai estava ali com ele, então você tinha ali Deus e o seu Filho, dois. Ele usa uma escritura, você vai ver isso lá em João 8, 17 e 18. Jesus diz assim, também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas
do grego anthropos, que quer dizer homens. Ou também no hebraico, porque como ele está citando a escritura lá, ele está citando, essa escritura que Jesus está aqui citando é Deuteronômio 17, 6. Lá fala em testemunha, no hebraico é aid, que quer dizer testemunha. Então, ele diz, na vossa lei, diz que está escrito que o testemunho de duas pessoas, dois homens, duas testemunhas, é verdadeiro. E agora ele vai dar um exemplo dessa escritura que ele está citando de Deuteronômio 17. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então você tem dois ali. E ele está citando a escritura. Essa escritura que Jesus aqui está citando é aquela de Deuteronômio 17:6, onde diz que se houver 2 ou 3 testemunhas para acusar um pecador que cometeu o delito, essas testemunhas sendo fiéis, legítimas em seu testemunho, esse pecador seria apedrejado, seria morto. Mas se você tenta fazer do pai e o filho uma só pessoa, isso você vai fazer também dele o quê? Uma só testemunha. E você está vendo que ele está dizendo que são 2? Ele está citando a lei, e a lei pedia 2. Então, se você faz do pai e o filho um, você está desgraçadamente anulando o próprio testemunho de Jesus que ele está citando aqui dessa escritura. Porque a mesma escritura que ele está citando lá de Deuteronômio 17 diz que se houvesse apenas um testemunho contra um pecador, ainda que ele tivesse cometido aquele pecado, aquela única testemunha não seria aceita, seu testemunho seria inválido. Por quê? Porque é só um, tem que ter mais de um, tem que ter 2. Então, se você faz do filho e do pai uma só testemunha, você desgraçadamente anula o testemunho de Jesus pela própria escritura que ele citou. Porque a escritura diz que são necessários 2, se você tem só um, seu testemunho é inválido. Então você tem ali 2 manifestando-se. Não é uma pessoa, é 2 ali. E não é atributos, não é uma pessoa manifestando o atributo de pai no atributo de filho. É 2, porque a lei não exigia um testemunho, não aceitava um testemunho com atributos. Você sabe como a banda falava, eu sou pai, eu sou avô e eu sou marido. Mas eu não posso ser um pai para a minha esposa e não posso ser um marido para os meus filhos, então eu tenho atributos, mas eu sou a mesma pessoa. Ele não usava esse exemplo, ele dizia que Deus era a mesma coisa, ele tem atributos, e ele manifesta seus atributos conforme a situação, conforme a conjuntura. Mas então alguns agora estão pegando isso, essa ilustração, para dizer exatamente que é isso que está aqui. Então você tem aqui 2, ou seja, o pai e o filho, são atributos, mas é a mesma pessoa. Mas na lei, Jesus está invocando aqui a lei, e a lei exigia pessoas, não atributos. Se você tivesse uma testemunha, uma só pessoa, invocando seus atributos, eles não aceitariam. Veja, você não pode levar o unicista a sério. Ele não leva a sério essa escritura. Então o profeta aqui está dizendo, ali você tinha 2. Uma hora era o pai falando, outra hora era o filho falando. E o profeta diz, eles coçavam suas cabeças e não entendiam. Uma hora eles ouviam o filho dizendo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eles alegavam, não vamos ficar sem pai, porque ele é nosso pai, ele vai estar conosco, não é isso? Daí 2 capítulos, Jesus vai dizer assim, o Espírito Consolador virá até vós para dar testemunho da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não mais me vereis. Isso deixou o povo muito confuso, eles não entendiam isso. Bartolomeu, André, você entendeu? João, Felipe, você entendeu? Eu não estou entendendo. Ele agora há pouco disse para nós que ele não vai nos deixar órfãos porque ele vai estar conosco, porque ele é nosso pai. E agora ele está dizendo para nós que nós não mais o veremos porque ele vai para o pai. O que é isso? Agora a mamãe está explicando. Uma hora era o pai falando, outra hora era o filho falando. Quando ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, era o pai falando. Mas quando ele disse, eu irei para o pai e vós não mais me vereis, ali era o filho de Deus falando. Então veja, é isso que nós estamos tentando mostrar. Este é o ensino do irmão Branham. O irmão Branham cria que Jesus era Deus, e ele é Deus. Agora você está vendo de que forma como ele ensina isto? E todos os irmãos da mensagem que pregam, que falam que Jesus é Deus, eles estão corretos, estão 100% corretos, porque Jesus é Deus, ele é Deus. Mas veja que Jesus, ele era Deus por irmão Branham, não da maneira como os unicistas ensinam. Você viu aqui as diferenças?
E infelizmente nós estamos vendo irmãos da mensagem pregando que Jesus é Deus, como a Umbanda, porque a Umbanda falava que Jesus é Deus, mas não estão pregando que Jesus é Deus da maneira como a Umbanda pregava, porque para o profeta Jesus era Deus, mas não da maneira como estou ensinando, que é da maneira sabelianista. Essas diferenças aqui. Há uma diferença de ensino de uma Umbanda para o ensino unicista. E uma Umbanda disse, eu não sou unicista. Se você ficou atento aqui, você viu alguns exemplos. Uma ocasião em que ele fala que ele não é unicista, e ele tenta explicar por que o unicismo está errado. Na mensagem, a semente não herdará com a palha, parágrafo 107. Aqui uma Umbanda vai dizer assim, e aí é onde a unidade errou? Sim, a unidade errou, porque eles fizeram de Jesus o próprio Deus. E aí, onde a Trindade errou, porque eles dividiram Deus em 3 partes e fez 3 deuses, eles também erraram. São 2 extremos. Ambos os lados da estrada, mas o meio adequado fica bem entre os dois. Irmão Branham andou no meio do caminho, nenhum dos extremos. Agora aqui ele vai falar algo que é forte. E se o unicista fosse sincero, ele teria que atentar para o que ele vai dizer. Escute o que o irmão Branham vai dizer aqui. Ele vai se referir primeiro aos unicistas, depois ele vai se referir aos trinitários. Primeiro para os unicistas, ele vai dizer aqui, se Deus pudesse ser seu próprio Pai, aí o irmão Branham interrompe e refaz a frase. Não era assim que ele queria começar. Ele refaz dizendo o seguinte, se Jesus foi seu próprio Pai, ele não poderia ser. Simplesmente isso. O irmão Branham não fez nenhum esforço para destruir o unicismo. Não usou parágrafos, não usou versículos, não ficou batendo boca, não ficou usando muitas provas. Ele simplesmente disse isso. Se Jesus fosse seu próprio Pai, ele não poderia ser. Agora, vamos procurar entender isto. Porque veja que ele começou a frase dizendo, se Deus pudesse ser seu próprio Pai. Por que ele disse isso? Porque é assim que os unicistas ensinam, que Deus é Pai de si mesmo. Deus não tem um filho, Deus é o próprio Filho, revelando-se a si mesmo um atributo de filho, um ofício. É assim que o unicista ensina. Mas depois ele refaz a frase, diz, se Jesus fosse seu próprio Pai, ele diz, não pode, não é possível. Agora, vamos supor apenas por um breve momento que isso seja possível. Vamos supor que Jesus pudesse ser o seu próprio Pai. Eu pergunto a você, o que Jesus seria? Ele teria que ser aquilo que o Pai é, Deus. Então, quando o irmão Branham diz, ele não pode ser, ele está dizendo, Jesus não pode ser Deus. Com essas simples palavras aqui, o irmão Branham quebrou a doutrina dorsal de todo o ensino unicista. Ele não deixou nem cinzas para o vento soprar. É isso que ele está dizendo. Porque se ele fosse Pai de si mesmo, Jesus seria Deus de si próprio. Ele disse, não é possível. Deus tem um filho, mas Deus não é filho. Depois ele vai se voltar para os trinitários. E se ele tivesse outro pai além de Deus, e a Bíblia disse que o Espírito Santo foi seu pai, e se são 2 espíritos diferentes, ele foi um filho ilegítimo? Isso mesmo? Qual dos 2 foi o pai dele? Deus ou o Espírito Santo? Você diga um e observe quão vergonhoso vai ficar. Deus foi seu pai, está certo? Deus foi o pai de Jesus. Jesus teve um pai, que é o seu Deus. Então agora, veja que depois, quando este Deus, que está em carne humana, este Deus está ali se manifestando e refletindo-se a si mesmo. Irmão Branham fala muitas vezes que quando Jesus foi levado para a cruz e morreu, ele fala que ali era Deus. Sim, você tem ali Deus criado. Nunca esqueça do ensino do irmão Branham. Jesus é um Deus. Deus não é uma criação. Deus é Espírito, mas no seu Filho ele é uma criação. Nunca esqueça disso. Esse é o ensino do irmão Branham. Ainda que os teólogos aí fora não aceitem e não creem nisso, aceite isso que o profeta está falando. Então, quando você vê o Filho lá morrendo na cruz, você pode dizer que ali é Deus morrendo, um Deus criado. E não se esqueça que ainda lá na cruz você também tem a Escritura cumprida, porque quando você tem lá Jesus pregado, o que você tem ali? Você tem a Escritura, você tem lá o Salmo 22, não é isso? Transpassarão minhas mãos e meus pés. Então, se você tem essa Escritura cumprida lá, você tem o que lá? Você tem a palavra, você tem Deus lá encarnado, ainda cumprido, você tem Deus lá. É Deus ali, embora Deus não esteja mais ali. Porque você sabe que o irmão Branham ensinava que depois Deus deixou o seu Filho, Deus abandonou o seu Filho. Porque Jesus ali estava sendo uma máscara de Deus, e embora Deus abandonou seu Filho, ali, mesmo o Filho estando pregado, ele continua sendo uma máscara de Deus. Deus está ali.
representado. É uma imagem, é uma cópia, mas não é Deus. É uma cópia exata, caráter de Deus. Nunca mude as definições. As definições mostram claramente o que Jesus é. As definições mostram que Jesus é uma cópia de Deus, uma manifestação plena de tudo que Deus é, mas não é Deus. Mas é um reflexo dele. E nós vemos, o profeta ensinou isso. Ele é um reflexo, uma expressão de tudo aquilo que Deus era. Então você vai ver que houve um momento em que Deus teve que sair daquele corpo. Porque o Umbanda ensina que quando Deus estava ali, para que o filho morresse, Deus teve que sair, porque Deus mesmo pode morrer. Então, quando o filho foi para a cruz, ele foi para a cruz sozinho, abandonado por tudo e por todos, e até por Deus. Sim, até por Deus. Mensagem: necessário vos é nascer de novo, parágrafo 62. Aquele foi o julgamento real. Ele pisou o lagar da ira de Deus sozinho. Jesus estava ali sozinho. Ele andou a estrada sozinho. Ele morreu sem a ajuda de nenhum anjo, de um homem, de sua igreja, de sua mãe, de seus irmãos, de seu pai, abandonado por Deus. Agora, por favor, o Umbanda aqui está dizendo que é um Deus abandonando um outro Deus. Não é a primeira pessoa de Deus abandonando a segunda pessoa de Deus. E o Umbanda também não era pentecostal, não ensinava essa mensagem pentecostal do batismo do Espírito Santo que eles ensinam aí fora, que diz que quando você crê em Jesus, você já tem o Espírito Santo. Mas daqui a pouco eles dizem, agora você tem que orar para receber o batismo. E aí você pergunta, batismo do Espírito Santo, mas o que é isso? É Deus de você. Mas calma, você disse que quando eu crio já tenho o Espírito, por que te pedir para receber o batismo, que é Deus, se Deus já está em mim? O Umbanda não pregava essa confusão. Quando o Umbanda dizia que Deus estava ali entrando naquele corpo, em plenitude do Rio Jordão, ele não estava dizendo que ali era uma parte da plenitude de Deus, e que quando Deus criou aquele corpo, uma medida já estaria ali, e que depois no Jordão, 30 anos, o resto da medida de Deus entrou, e agora você tem toda a medida. Ele não ensinou isto. Quando Deus criou aquele corpo, ele formou o corpo para o seu filho, 30 anos depois, Deus, sem medida, habita naquele corpo. Agora, quando Deus sai naquele corpo, não foi só uma medida de unção de Deus que saiu, a outra ficou, para que pudesse Deus abandonando a si mesmo. Não, Deus deixou aquele corpo. Deus em plenitude, e agora Deus está em morfo em espírito outra vez. Agora aqui está dizendo, Deus o abandonou. É isso que o Umbanda está dizendo. Não tente dizer que o profeta cometeu um erro aqui. É exatamente isso que o Umbanda disse. Então Jesus não pode ser Deus, porque como que Deus vai abandonar a si próprio? Você não pode alterar o significado das palavras. Nenhuma doutrina pode fazer isto. Pelo menos não a sã doutrina. Abandonado por Deus, pelo homem e pela natureza, ele morreu sozinho. Sim, ele morreu sozinho. Para nos mostrar que nem mesmo a natureza pode nos ajudar na hora da morte. Não há nenhum amigo, nenhum sacerdote, nenhum papa, nenhum pastor, é morte. Contudo, houve um que a levou por nós. Então, o Umbanda está dizendo que o filho foi abandonado por Deus. E quando é que foi isso? Quando que Deus abandonou o seu filho? Ele vai explicar isso. Adoção, segunda parte, parágrafo 90. Quando ele foi chicoteado, o filho, Jesus, Eloi, Eloi, Deus meu. Aquele era o homem, diz o Umbanda. Por que me desamparaste? Ali, na cruz, Jesus estava dizendo que Deus o desamparou. E agora o Umbanda está dizendo uma coisa que nunca foi revelado antes. Ele vai dizer quando que Deus o desamparou. Quando que Deus abandonou seu filho? Parágrafo 91. No jardim do Getsemane, a unção o deixou. Ali Deus o abandonou. Não foi uma medida de unção. Foi toda unção. Foi todo Deus. Foi todo o Pai. Foi todo o Espírito. Não ficou uma medida na carne e uma outra medida saiu. Todo Deus saiu. Deus abandonou e deixou seu filho na cruz sozinho. Isso definitivamente, meus irmãos, não é o ensino unicista. Não é. Amém? Então veja, e depois que Deus abandonou, você sabe, Cristo morreu, o Filho de Deus morreu, e você poderia dizer que era Deus morrendo ali, porque era Deus ali manifestado, ou seus atributos, uma cópia de si mesmo, Deus criado, Deus em criação, esse é o ensino de Umbanda. Mas na verdade quem morreu foi o seu filho, porque Deus, de fato, a pessoa de Deus o abandonou. Ai, esse irmão de ódio, tudo isso é muito confuso, você vai ter que fazer o esforço, porque se ele se confunde, ele sabe, estou te mostrando aqui as razões do porquê que eles se confundem, mas quando você tem a doutrina acertada, você não tem como se confundir. Ele teve que abandonar o seu filho, e você sabe que depois de 3 dias, Deus ressuscitou aquele filho. Não foi Jesus que ressuscitou a si mesmo, foi Deus que ressuscitou o seu filho.
E quando Deus ressuscitou o seu filho, o profeta disse que logo após ele ter ressuscitado, ele precisou se encontrar com o Pai, ele teve que subir, não foi isso? As Escrituras mostram. Eu quero ler onde o profeta fala sobre isso. Perguntas e respostas número 12. Já estou encerrando, amados. Amém? Estou encerrando. Ó, é a última folha, ok? Glória a Deus. Perguntas e respostas número 12, parágrafo 334. Um irmão está interrompendo e falando com o profeta. Mas isto foi um pouquinho difícil ali, onde Jesus, na primeira parte da sua ressurreição, ele disse, não me toqueis. Ele não havia subido ainda. E então, quando ele entrou no quarto onde estava Tomé, ele disse, vem aqui e coloque sua mão no meu lado. A irmã Brana diz, sim, isso mesmo, está certo. Ele não havia subido ainda. Aí esse irmãozinho fala de novo. E a diferença dos dois, onde ele lhes disse para não tocar-lhe, e ali ele disse a Tomé para se aproximar. Aí o profeta diz, ele não havia subido ainda. Veja você, o irmãozinho fala de novo, pois eu não subi ainda para o meu Pai. Agora a irmã Branda fala, exato, isso mesmo, vê? Ele não podia ser tocado até ele, após a sua ressurreição, ele havia saído da terra, veja você, ele havia saído da terra e estava andando no meio dos homens, mas ele não tinha subido ainda. Ele disse a Maria, ele disse, não me toques. Ela disse, Rabi. Ele disse, não me toques, pois ainda não subi ao Pai, mas eu subo ao meu Deus e o vosso Deus, ao meu Pai e o vosso Pai. Irmão Branco está citando as Escrituras. E então, naquela noite, depois dele realmente ter subido diante de Deus, quando ele depois apareceu para Tomé, não é isso? Depois de ele ter estado com Deus e ter ressuscitado dos mortos, subiu diante de Deus, voltou, ele chamou Tomé para vir tocar ao seu lado, vem, ele havia subido diante de Deus, isso mesmo. Agora, há um mistério que precisa ser compreendido aqui. Isso não é mais mistério para nós, para alguns ainda continua, mas para nós não. Ele teve que subir até Deus, porque ele não era Deus. Mas mesmo assim, há um mistério aqui que precisa ser assimilado e compreendido. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres viram e quiseram tocá-lo, e ele disse, não me toques. Não é isso? O irmão Branco está explicando aqui. Mas quando porque ele tinha que subir ao Pai, eu tenho que subir ao meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Mas agora aqui o irmão Branco diz que depois que ele subiu até o Pai, subiu até Deus, ele desceu, apareceu lá para o apóstolo Tomé, e ele disse, Tomé, pode tocar. Você viu uma diferença aqui? Antes de subir até o Pai, ninguém pôde tocar nele. Mas depois que ele voltou do Pai, porque é isso que o profeta fala, ele está dizendo isso. Ele diz que depois que ele se encontrou com o Pai, ele desceu, aí ele disse, agora vocês podem me tocar. Os evangelhos dizem que Jesus mostrou suas mãos e seus pés. Ali já era um corpo glorificado, mas veja que Cristo permitiu que as marcas da cruz se manifestassem, se materializassem naquele corpo ali, para que eles pudessem vê-lo. Mas antes de subir ao Pai, ninguém podia tocar nele. Por que isto? Por que esse mistério? Porque antes de subir ninguém pôde tocar, mas depois que ele voltou de ter se encontrado com o Pai, aí puderam tocar. Você deve ter se recordado que o profeta fala ali, um pouquinho atrás, que ele cumpriu todos os tipos da Bíblia. Lembra disso? Eu grifei, eu chamei a atenção disso. Porque isso que está acontecendo aqui, isso que ocorreu aqui, era um tipo da Bíblia que estava se cumprindo ali. Você vai ver esse tipo nas pessoas de José e de Davi. Gênesis 37. José estava com 17 anos. Jacó disse para o seu filho, José, seus irmãos estão lá em Siquém pastoreando ovelhas, eu não tenho notícia deles, eu quero que você vá lá. Vá ver como é que estão seus irmãos. Lá está assim, veja se eles estão sãos e salvos e traga-me informações. É assim que Jacó disse para o seu filho José. Eu quero que você vá lá, veja como é que estão os teus irmãos, meus filhos, mas depois volte até mim e traga-me sinais. Você sabe que José era o filho mais querido de Jacó, não é isso? Mas você sabe que José foi ver seus irmãos, e foi nessa ocasião em que seus irmãos o venderam como escravo, e ele foi levado para o Egito. Ele não pôde voltar ao pai para dar informações aos seus irmãos, ele não pôde cumprir aquilo. Depois, mais tarde, que o próprio pai de José teve que ir até o Egito para rever seu filho, anos e anos, quando ele já era governador. Você tem esse mesmo tipo depois se repetindo na figura de Davi. Aconteceu a mesma coisa. Golias estava atacando Israel, desafiando Israel, os fariseus, os filisteus, não é isso?
E 3 filhos de Jessé estavam lá, nas fileiras do exército de Saul, para combater os filisteus, já há muitos dias. Naqueles tempos, Davi às vezes estava com seu pai pastoreando ovelhas, e às vezes estava com Saul, porque Saul tinha um espírito demoníaco que importunava, mas então Davi era chamado, ele tocava lá uma harpa, aquele espírito era expulso, mas quando não precisava mais do serviço de Davi, ele voltava para o seu pastorado, ele voltava para as ovelhas. E naquela época, os seus irmãos de Davi estavam lá nas fileiras do exército, já há muitos dias. Jessé não tinha notícias, ele disse: meu filho, eu quero que você vá lá ver como é que estão os seus irmãos. A mesma coisa, veja se eles estão sãos e salvos, veja se eles estão bem, e depois você volte e traga-me um sinal. Há uma figura mais completa, que ele disse: eu quero que você volte e traga-me um sinal. A palavra que é usada lá, deixa eu ver se eu encontro aqui, no hebraico, arrubá, um sinal. Eu quero um sinal, eu quero uma garantia, eu quero uma prova de que os meus filhos, os teus irmãos, estão sãos e salvos. E você sabe a história. Davi foi lá e ele matou Golias. E depois disso ele não voltou mais, porque ele se tornou herói em Israel e se tornou um general dos exércitos de Israel. Isso são tipos. Eles não puderam cumprir o que eles disseram que iam fazer ao seu pai. Seus pais pediram: eu quero os sinais dos teus filhos, dos meus filhos, dos teus irmãos, e eu quero que você volte e me dê esses sinais como prova de garantia que eles estão bem. Isso são tipos. Eu quero dizer para você que esse tipo foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, primogênito. Houve uma conferência nos céus, e Deus disse: meu filho, vai lá ver como é que estão os meus filhos, os teus irmãos, mas eu quero que depois você volte aqui e traga-me sinais, provas, garantias de que os meus filhos, os teus irmãos estão sãos e salvos. Então, quando Deus ressuscitou o seu filho primogênito, naquele 3º dia, ninguém podia tocar nele, porque ele tinha que levar até o Pai sinais, garantias, que ele estava requerendo. Então, lá nos céus, lá no trono, diante lá do Santo dos Santos, o filho apresenta os sinais para o Pai. Ele mostra ao Pai as marcas, os sinais, as garantias de que nós estávamos sãos e salvos. Diga glória a Deus se você crê nisso. Ele disse: pai, veja essa chaga em minha testa. Uma coroa de espinhos foi colocada sobre a minha cabeça. Pai, veja minhas mãos, estão perfuradas por cravos. Pai, como doeu. Pai, veja meus pés, foram transpassados. Pai, as câimbras foram terríveis, foram horríveis. Pai, veja meu corpo, está todo esfolado pelo látigo e pelo chicote. Pai, o senhor está vendo esta perfuração aqui? Oh, isso aqui foi causado por um soldado romano que me perfurou com uma lança, com uma espada. Mas nessa hora, eu não senti dor, porque eu já estava morto. Pai, esses são os sinais que eu trago para ti, com uma prova, com uma garantia, de que os teus filhos estão sãos e salvos. Ele cumpriu todos os tipos. E eu quero dizer para você que o filho não estava apenas ali, você estava ali. Você estava ali representado. Deus estava vendo você, estava vendo a mim, estava vendo você. E o filho ali agora estava dizendo: agora os meus irmãos e eu somos um, como tu e eu somos um. Diga glória a Deus se você crê nisso. Oh, glória a Deus. E você sabe, este é o ensino do irmão Branham. Ele disse que depois, nós estamos aqui apenas aguardando, não é isso? A volta do Filho. E quando este mesmo Espírito que está em nosso meio aqui, se manifestar outra vez na pessoa de Jesus Cristo, é assim que está lá nos selos, nós o curaremos, Deus, naquela carne de novo, e o faremos dele Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Então eu encerro a Escritura, encerro esta mensagem para vocês, com essa palavra aqui do irmão Branham, na mensagem do Novo Ministério, parágrafo 4. E nossa grande esperança é esta, que num destes dias, o Espírito de Deus enviará Jesus Cristo de volta à terra. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós te somos gratos, Senhor, pela oportunidade que tu nos deu, de aqui podermos, Senhor, contemplar a tua palavra, porque nós sabemos que quando a tua palavra é pregada, tu se faz presente. Senhor, obrigado por esse entendimento, obrigado por esse maná fresco, obrigado, Senhor, por tu fazer de nós, Senhor, despenseiros desses mistérios. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tu nos concede
de abrir nosso entendimento para essa palavra. Então agora, Senhor, ajuda-nos a sermos despenseiros fiéis e guardarmos esta riqueza que o Senhor nos deu. Faça, Senhor, com que essa palavra se torne viva em nossos corações e que essa palavra possa transformar nossas mentes e que possa fazer de nós pessoas melhores, filhos de Deus melhores. Senhor Jesus Cristo, nós não queremos outra coisa a não ser viver a Tua palavra, ser um reflexo dela. Não somos ela, mas somos ela, porque Tu estás em nós. Tu se reflete através de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. No nome de Jesus Cristo.